Capítulo 701 Gigantes nunca recuam. O Lissan chegou ao local do boneco de neve, mas não conseguiu acertar nada. Ele passou, deixando para trás um abismo profundo. Atrás dela, bolas de fogo explodiam em seguida, produzindo rajadas uma após a outra. A figura um tanto rígida de Klein brilhou graças ao fogo. O Rei do Norte não conseguiu abrir uma brecha já que os 5 metros se mantinham. No momento em que o Lissan parou, Klein, que ainda estava invisível, de repente sentiu algo errado. Uma cena correspondente apareceu em sua mente. Ele se lançou para frente enquanto se agarrava ao chão e apareceu sobre o dragão de gelo. Enquanto isso, a cauda grossa e poderosa de Ulissan balançou, chicoteando em direção aos Ciatas e Mobete próximos. Hoje, com um estalo alto, Mobete foi lançado voando, enquanto se esquivava da cauda do dragão de gelo. Quanto a Ciatas, ela não conseguiu acompanhar. Embora ela tivesse ajuda dos vendavais para recuar e reduzir a força, ela foi atingida na lateral. O golpe quebrou as grossas escamas ilusórias que surgiram sobre seu corpo enquanto suas costelas fraturavam. Ela também foi jogada para fora, mas graças ao vento, ela não caiu com muita força na neve. Se fosse Mobete ou Anderson, esse golpe os teria matado instantaneamente. Felizmente, o caminho da tempestade tinha as escamas ilusórias correspondentes para protegê-la. Além disso, cada avanço da sequência trouxe melhorias correspondentes. Ciatas ficou apenas gravemente ferida, mas não perdeu a consciência. Ela nem perdeu completamente a mobilidade. Naquele momento, o pescoço de Ulissan se moveu, quando ele abriu a boca, expelindo um feixe de luz azul claro. O feixe de luz passou por Snowman, congelando em uma escultura de gelo. Edwina, Franziar e Anderson foram bloqueados pelo enorme corpo do dragão. Eles não puderam ajudá-lo a tempo com o uso de seus outros poderes do Beyonder por causa da distância. Bang! O dragão de gelo saltou um pouco e se virou. Quando atingiu o chão novamente, deixou um leve tremor. Naquele momento, estava claramente em um estado terrível. A rachadura em seu ombro direito era normalmente feia. Embora o líquido azul claro congelado mal impedisse o agravamento da ferida, sua garra correspondente estava quase mutilada e dificilmente poderia ser usada. Muitas das escamas ilusórias de seu corpo se quebraram e escureceram de forma normal. Era como se tivessem perdido grandes quantidades de vitalidade. Independentemente disso, feriu gravemente e conteve 3 de seus oponentes. A situação estava muito melhor do que antes, especialmente com o Groselha gravemente ferido. Não estava mais envolvido em batalha e agora podia atacar como quisesse. Ao ver essa cena, os olhos azuis claros de Edwina voltaram a ficar pretos. Pensamentos vis e pegajosos fluíram lentamente. De repente, ela apertou a palma da mão direita, fazendo com que Ulissan levantasse a cabeça com um rugido. Estava com uma dor excruciante enquanto um líquido azul claro escorria do canto de seus olhos e boca. Naquele momento, o único pensamento na mente do dragão de gelo era expurgar a perturbação emocional de seu corpo espiritual. Aproveitando a oportunidade, os olhos de Edwina se iluminaram e ficaram extremamente puros. A luz do amanhecer ao seu redor rapidamente se materializou em uma espada. Ela queria desempenhar o papel de guardiã para afastar o Rei do Norte. Ela acreditava que Germain Sparrow definitivamente tinha seus motivos para ficar ao lado de Ulissan enquanto era invisível. Tudo o que ela precisava era de tempo. Naquele momento, uma figura envolta na luz original do amanhecer atacou o dragão de gelo. Não era outro senão o gigante, Groselha. Seu peito havia afundado. Sua pele azul acinzentada estava pálida e a espada larga em sua mão tinha rachaduras semelhantes a teias. No entanto, ele ainda enfrentou bravamente seu inimigo. Groselha atingiu seu alvo como se estivesse queimando sua vida, emitindo luz e calor. Gigantes nunca recuam. Em meio a seu rugido, Groselha parou os golpes repetidos do dragão de gelo, e ele conseguiu desviar do hálito azul gelo a tempo devido à sua garra dianteira mutilada. Prisão. Franziar correu e começou a restringir as ações do Rei do Norte. Edwina também trabalhou em conjunto com ele. Uma vez que a raiva de Ulissan permitiu que ele escapasse das restrições, ela acionou suas emoções novamente, permitindo que a restrição continuasse e evitasse que a carga acontecesse novamente. Nesse momento, Anderson alternou entre lançar lanças brancas ardentes e bolas de fogo. De novo e de novo, ele causou dano severo ao dragão de gelo. Depois que Mobete conseguiu recuperar o fôlego, ele continuou roubando seus pensamentos ou poderes, parando os ataques do dragão de gelo.
O Lissan tentou abrir suas asas uma segunda vez. Ele voou no ar uma segunda vez, enviando neve voando, mas com Fronzier adicionando outra restrição de voo. Ele só pôde desistir quando sentiu a dificuldade em fazê-lo. Klein, que ficava trocando de posição por seus pés, ganhou um controle mais profundo de seus fios do corpo espiritual. Há muito tempo atingiu o limite de 20 segundos, mas ele não conseguiu alcançar o sucesso. Isso, porque a espiritualidade do Rei do Norte era extremamente potente. Depois de um tempo, houve um estrondo. A espada larga de Gruzeli foi contaminada pela respiração do dragão de gelo quando ele foi atingido por sua garra. O primeiro quebrou completamente, transformando-se em incontáveis fragmentos enquanto voavam por toda parte. Com sons crepitantes, as paredes invisíveis na frente de Gruzeli atingiram seu limite ao deixar passar vários fragmentos que empalaram sua cabeça e peito. Fronzier, que também estava próximo, não conseguiu se esquivar a tempo. O lado de sua armadura colidiu com os fragmentos quando seu lado foi mutilado. Gigantes nunca recuam. Gruzeli rugiu alto mais uma vez. A luz do amanhecer irradiou dele mais uma vez quando uma espada feita de pura luz apareceu em sua palma. Enquanto o sangue vermelho escuro em seu rosto escorria, ele aparou o ataque do dragão de gelo. Naquele momento, Klein estava sacudindo os fios do corpo espiritual antes de finalmente ver a oportunidade de obter o controle inicial. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. As ações de Ulissan congelaram instantaneamente enquanto todas as suas juntas pareciam enferrujar. O dragão de gelo, imediatamente ficou alerta e sentiu que a fonte do perigo vinha debaixo dele. Aproveitando o momento antes de seus pensamentos pararem completamente, ele instantaneamente tomou a decisão de se sentar. Queria anular o sujeito desprezível. De repente, sua mente ficou à deriva, tendo esquecido o que queria fazer. E a cerca de 20 metros de distância, os joelhos de Mobete Zoroast dobraram quando ele se sentou estranhamente na neve. Klein aproveitou a oportunidade para mover os pés, caminhando para o lado das patas traseiras do dragão de gelo em uma velocidade decente. Sua invisibilidade estava começando a desaparecer. Afinal, a habilidade imitada definitivamente não poderia ser comparada com a original. Ele estendeu as mãos no meio do caminho enquanto sua espiritualidade saltava, suas ações, semelhantes ao controle de uma enorme marionete. Bang! Ulissan, cujos pensamentos já estavam diminuindo, finalmente lembrou o que queria fazer. Suas patas traseiras dobraram-se lentamente enquanto sua figura robusta se espatifava para baixo, mas tudo o que fez foi lançar neve e poeira voando. Não. Nada bom. Tenho que fazer isso. Pensamentos passaram por sua mente esporadicamente enquanto seu coração de repente se contraía, condensando um terrível halo azul claro. Este era o poder do Beyonder decorrente de sua vida. Poderia criar um inferno frio. Com isso, Klein e companhia congelariam completamente. Se não fosse pela experiência e poderes de Snowman serem capazes de restringir esse estado, mais de 1 ou 2 Beyonders teria morrido. No entanto, com ele sob o controle de Klein, tudo o que Ulissan tentou fazer o foi claramente impedido. Edwina notou agudamente a fonte do perigo que ela anteriormente não tinha ideia. Imediatamente, ela cerrou o punho direito, detonando as fortes emoções do dragão de gelo. A figura do Rei do Norte tremeu em câmera lenta enquanto o halo azul claro que acabara de convergir se espalhou fora de controle. Ele falhou em interferir com seu ambiente. A boca do dragão de gelo se abriu lentamente enquanto soltava um grito gaguejante. Seatos levantou-se com grande dificuldade no momento em que se recuperou um pouco. Ao ver a situação, ela imediatamente conteve sua dor e puxou seu arco. Seu cabelo se incendiou novamente quando pesadas nuvens escuras apareceram no ar mais uma vez. 2 relâmpagos prateados diferentes adicionaram brilho, um ao outro enquanto surgiam no arco, formando uma flecha aterrorizante que girava com um raio. O rosto de Seatas se contorceu quando ela lançou a flecha. O raio prateado penetrou instantaneamente no peito de Ulissan com um sopro, abrindo uma ferida medonha. Chamas cuspiram e relâmpagos faiscaram dentro de sua ferida, causando danos maiores. Nesse momento, os olhos de Anderson brilharam. Uma chama branca ardente envolveu seu corpo enquanto ele se transformava em um feixe de luz, disparando com precisão direto para a ferida. Marcas negras surgiram rapidamente no abdômen do dragão de gelo, como se alguém estivesse rabiscando sobre ele. Os pensamentos de Ulissan não eram tão lentos devido ao intenso estímulo. Enquanto lutava para bater as asas, ele voou para o céu. Aqui é proibido voar.
Franziar adicionou mais restrições em tempo hábil. Bang! King of Tinote caiu no chão novamente quando suas marcas negras em seu abdômen se abriram. Sangue azul claro e órgãos danificados jorraram como uma cachoeira. Anderson aproveitou para pular do corpo do dragão. As chamas sobre seu corpo se extinguiram quando uma camada transparente de gelo o cobriu. Frio. Está muito frio. Ele segurou Deat Brachidonte enquanto ele pulava rigidamente para longe. Seu corpo tremia constantemente. Klein, que quase permitiu que o dragão de gelo escapasse de sua prisão, recuperou o controle inicial. Ele fez com que os pensamentos de Ulissan de fazer todos os presentes morrerem com ele diminuíssem, pois sofria com roubos e explosões. Seu longo pescoço lentamente olhou para cima enquanto soltava um gemido lento enquanto seu corpo desmoronava pouco a pouco. Durante esse processo, Klein não tentou impedir os ataques contínuos de Seatas e da empresa. Ele sabia muito bem que transformar o dragão de gelo em uma marionete precisava de muito mais do que 5 minutos. Havia muitos acidentes que poderiam acontecer nesse espaço de tempo. Franziar ficou ereto enquanto ofegava. Com o lado do corpo mutilado, ele empurrou para frente a palma da mão sem espada e declarou no antigo Hermes, morte. O corpo de Ulissan tremeu quando caiu no chão como uma pequena montanha feita de gelo. A luz azul clara que era quase branca foi liberada de seu corpo enquanto sua carne e corpo se desintegravam rapidamente. Logo, o gigantesco cadáver do dragão se transformou em uma pesada porta carregada de neve que se abria para fora. Sem que ninguém mencionasse, todos os Beyonders presentes sabiam que era uma porta que levava ao mundo exterior. Finalmente. Finalmente. Sucesso. Grosele riu alto enquanto sua voz ficava mais suave. Baque. Sua figura de quase 4 metros de altura caiu para frente enquanto ele se sustentava com um joelho. Depois disso, a luz do amanhecer ao seu redor se espalhou quando sua aura desapareceu quase imediatamente. Grosela. Seatas e companhia passaram com grande dificuldade ou grande velocidade. Grosele olhou em volta lentamente, cerrando o punho enquanto dava uma risada bem-humorada. Nós conseguimos. Gigantes nunca recuam. Sua cabeça com o único olho vertical caiu quando sua voz parou. Capítulo 702, Epílogo. Grosela. Franziar, que estava mais próximo do gigante, correu para Grosele e o pegou. Então, ele lentamente soltou seu aperto e se levantou, como se tivesse acabado de experimentar um sonho confuso. Seatas se desvencilhou dos braços de Mobete, ignorando a dor em todo o corpo, correu para o lado de Grosele com a ajuda do vento. Ela se abaixou e observou cuidadosamente por um momento. Então, ela cutucou o gigante e gritou, histericamente, acorde. Acorde. É hora de partirmos. Sua voz suavizou em silêncio. Mobete ficou ao lado, vendo o gigante incapaz de manter seu corpo enquanto vacilava. Finalmente, caiu no chão com um baque. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de exalar. Nesse momento, Anderson e Irwina já haviam corrido para Snowman. Um usou uma chama, enquanto o outro imitou luz sagrada para descongelá-lo rapidamente. Como Klein estava por perto, ele chegou diretamente ao lado de Grosele. Sua visão de Spirit Body Triads disse a ele que o gigante estava morto. Apenas seu espírito permaneceu, mas estava começando a se espalhar. Isso tornou seus poderes de transferência de dano completamente inúteis. Desde o momento em que Grosele acendeu a luz do amanhecer e envolveu o dragão de gelo, em uma segunda batalha, ele deve ter se preparado para a morte. Klein ficou em silêncio. Mobete olhou para ele e disse com um sorriso triste, para ser franco, não vi muitos gigantes. A maior parte de minha impressão deles veio de livros, professores e pais. Sempre pensei que esta raça era cruel e violenta, criaturas pouco inteligentes que estavam mais próximas dos monstros. No entanto, Grosele não era assim. Ele era franco, honesto e otimista. Embora pudesse parecer um tanto bobo, ele sabia melhor do que ninguém o que era certo e errado. Ele me disse que isso era porque ele não era um daqueles gigantes antigos. Ele não era nem mesmo um gigante de segunda ou terceira geração. Os gigantes cruéis e violentos também tinham a capacidade de se reproduzir e dar à luz descendentes. Haveria outros mais racionais aparecendo de tempos em tempos. Esses descendentes se reproduziriam e teria mais descendentes, permitindo que toda a raça gigante escapasse dos limites de ser monstros. E, não sei se devo acreditar nele, mas a existência dele provou a possibilidade. Ao dizer isso, Mobete parou de repente, como se estivesse imerso em suas memórias. Nesse momento,
Edwina e Anderson ajudaram o boneco de neve, cujo corpo ainda estava um pouco rígido, a se aproximar. O asceta lutou enquanto caminhava para o lado de Grosele. Olhando para o único olho bem fechado, boneco de neve fez o sinal da cruz em seu peito. Ele semicerrou os olhos enquanto sussurrava uma oração: Pai de todas as coisas, a grande fonte de tudo, aqui jaz uma alma honesta e pura. Que ele entre no teu reino, e receba a redenção eterna. Ciatas abriu a boca como se quisesse dizer que a fé de Grosele estava no rei gigante a dormir, mas ela acabou optando por ficar em silêncio. Ela observou em silêncio enquanto o boneco de neve completava a oração. Temos que sair o mais rápido possível. Ninguém sabe quanto tempo esta porta ficará aberta. A Elvensongster disse enquanto examinava os arredores. Sua tristeza e dor deixaram de temperamento explosivo. Ela olhou para o gigante e acrescentou com voz pesada: não podemos deixar a alma de Grosele se dissipar neste mundo ilusório. Temos que trazê-lo de volta à realidade. Tudo bem, Mobete concordou imediatamente. Klein e companhia também não se opuseram. Edwina virou a cabeça e gritou para a caverna de gelo e neve da montanha. Danites, você pode sair agora. Naquele momento, os olhos de Ciatas dispararam ao redor como se ela tivesse se lembrado de algo. Ela virou a cabeça e disse a Klein: você tem papel e caneta? Sim. Klein pegou a caneta tinteiro e as anotações que trazia consigo. Esta era uma característica profissional de ser um vidente. Ciatas o recebeu e começou a rabiscar nele. Ela não parou, mesmo quando Danites saiu correndo da caverna. Danites manteve-se em silêncio. Ele também estava desanimado, sem a alegria e o entusiasmo que deveria ter com a partida iminente deste mundo dos livros. Por fim, Ciatas parou de escrever e entregou o papel e a caneta a Klein. A fórmula que você queria. Não estamos completando a troca somente depois de sair. Klein murmurou silenciosamente em perplexidade. Ele recebeu a caneta e a fórmula da poção Oceansongster. Como se percebesse sua perplexidade, Ciatas virou a cabeça e olhou para Grosele. Ela disse com uma voz pesada: agora somos companheiros. Então você pode me dar a fórmula da poção diretamente? Klein guardou os itens e assentiu indiscernivelmente. Eu vou te dar a taça de vinho depois que sairmos. Ciatas não respondeu. Em vez disso, ela cutucou Mobete. Traga a Grosele junto. Mobete olhou para seu corpo que não era muito musculoso e suas botas de couro afiadas e curvas. Ele deu um sorriso amargo de desamparo e caminhou até a coxa de Grosele. Franziaro seguiu silenciosamente enquanto se abaixava para abraçar o ombro esquerdo do gigante. Anderson olhou em volta e fez um TSK. Todos vocês estão feridos ou fracos. Deixe-me fazer isso. Ele então levantou o outro ombro de Grosele. Klein estava prestes a ajudar com a outra coxa quando Danites correu para ocupar o lugar. Ao ver isso, ele parou de andar. Ele então observou Anderson e companhia levantarem Grosele enquanto caminhavam em direção à porta ilusória carregada de neve. Klein, Edwina, Ciatas, que tropeçou enquanto caminhava, e o boneco de neve o seguiu silenciosamente antes que eles chegassem à saída formada pelo cadáver de Ulissan. Naquele momento, Klein examinou a área e descobriu que o sangue azul claro que escorria do Rei do Norte havia desaparecido. Era como se nunca tivesse existido. Na verdade, é um monstro conjurado que é quase real. Klein caminhou para trás enquanto observava Edwina dar alguns passos para frente enquanto ela dobrava as costas, colocando as palmas das mãos na porta. Então, a vice-almirante Seberg exerceu sua força e abriu a porta coberta de neve. Silenciosamente, todos viram tudo desaparecer depois de se tornar ilusório e depois transparente. Fileiras distantes amarelo-acastanhadas apareceram rapidamente diante de seus olhos, junto com o sol amarelo-alaranjado que acabara de se pôr no horizonte e uma escrivaninha com caneta tinteiro. Tinteiro é papel. Esta era a cabine do vice-almirante Sebergerina. Klein rapidamente colocou o meio da mesa em sua mira. Sobre ela havia um livro cheio de pele de cabra marrom amarelada. O livro virou até o fim como resultado de um vento sem forma. Klein e companhia então viram o epílogo. Com a ajuda do aventureiro louco e do caçador mais forte, Grosele cumpriu sua promessa. Ele liderou seus companheiros de equipe e matou o Rei do Norte, mas também acabou dormindo para sempre na Nação do Gelo. Nem deu nosso final. Ciatas, para onde você planeja ir a seguir? Mobete soltou a coxa de Grosele enquanto ele virava a cabeça para perguntar ao Elvensongster. Os olhos de Ciatas pareceram vidrados por alguns segundos antes de ela dizer com firmeza: procure minha raça.
Assim que ela disse isso, ela de repente viu o cabelo cor de linho de Mobete ficar branco rapidamente. Seu rosto originalmente liso tinha rugas óbvias. Em apenas um segundo, Mobete estava morrendo de velhice. O coração de Ciatas apertou. Quando ela estava prestes a avançar, ela ficou surpresa ao perceber que havia perdido a força nas pernas em algum momento. Com um baque, ela caiu no chão e percebeu que as costas de suas mãos estavam cobertas pelas manchas envelhecidas de um ancião. Ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo enquanto as lágrimas imediatamente escorriam por seu rosto. Ela lutou enquanto tentava rastejar em direção a Mobete. Mobete também caiu no chão enquanto rastejava em sua direção enquanto estendia a palma da mão direita. Ciatas estendeu a palma da mão direita e agarrou a mão, enrugada e magra. Eles levantaram suas cabeças com grande dificuldade enquanto seus alunos refletiam um ao outro. Os cantos de suas bocas se curvaram simultaneamente antes de se soltarem fracamente. Suas pálpebras caíram e bloquearam a luz. Clem, Edwina, Anderson e Danites não reagiram a tempo a tais mudanças. Eles não tinham ideia do que poderiam fazer enquanto observavam impotentes o cadáver de Grosele apodrecer rapidamente enquanto sua carne e sangue evaporavam, deixando seu esqueleto e a característica de Beyonder. Quanto a Mobete, Ciatas, Snowman e Franziar, eles envelheceram em segundos antes de dar seu último suspiro e repetir o que havia acontecido com o cadáver de Grosele. Suas roupas desapareceram ou viraram pó. Suas almas se dispersaram em velocidades extraordinárias antes de partirem. Mesmo aquele que viveu menos tempo dentro do livro já estava lá há 165 anos. Edwina murmurou baixinho enquanto virava a cabeça para olhar aqueles ossos que enfrentavam o mar e o sol. Não era outro senão o paladino disciplinar Franziar. Ele estava sentado em uma cadeira olhando para o oeste, onde estava Baclund. O boneco de neve estava sentado de pernas cruzadas ao lado. Seu cadáver manteve a postura de rezar. Isso mesmo. Eles viveram no mundo dos livros por séculos ou milênios. Com as regras do mundo exterior, como não semideuses, eles deveriam ter morrido há muito tempo. Eu deveria ter percebido isso. Por que não fui cauteloso com esse ponto? Poderia ser. Clay de repente lembrou-se da influência psicológica sobre Mobete, Grosele e companhia quando começou a ter uma ideia. Ele, mais uma vez olhou para o livro encadernado com pele de cabra. Ele acreditava que tinha muitos mais segredos. Esse sujeito é bastante interessante. Ele morreu assim. Anderson olhou para o cadáver de Mobete enquanto sorria. Naquele momento, todas as características do Beyonder se condensaram lentamente. No entanto, Franziar não produziu nada parecido com isso. Edwina observou por um momento antes de dizer suavemente, a poção que ele consumiu era ilusória, assim como a força que obteve. É exatamente como aquele dragão de gelo. Provavelmente foi conjurado no mundo dos livros. Era quase real. Clem suspirou silenciosamente. Ele ficou momentaneamente sem palavras, então tudo o que pôde fazer foi manter o silêncio de Germain Sparrow. Nos 10 minutos seguintes, ninguém falou na cabine do Capitão do Sonho Dourado até que as 4 características do Beyonder tomassem forma. Um deles era do tamanho de um punho parecido com um coração, estava coberto de buracos enquanto brilhava com a luz do amanhecer. Outro parecia uma água viva, seu exterior translúcido parecia conter água do mar azul celeste, e dentro dele havia vórtices que ocasionalmente eram agitados por furacões ou relâmpagos prateados enquanto emitiam uma música fraca e etérea. Outro era um cristal puro e brilhante que exalava santidade. A última era a palma da mão de um bebê com 5 dedos finos esticados, pois mudava de cor devido ao ambiente. Suspiro, não podemos simplesmente continuar assistindo assim. Por fim, Anderson quebrou o silêncio. Vamos dividir as características do Beyonder. Assim como os olhos azuis claros de Edwina foram tingidos com dores de fogo, o caçador deu de ombros e disse com um sorriso irônico, acredito que eles terão desejos como este, já que éramos companheiros que lutaram juntos. Capítulo 703, presente de agradecimento. Vendo o olhar de Edwina esquentar, Anderson curvou os cantos da boca e balançou a cabeça com um suspiro. Você é sempre tão inflexível. É por isso que você não consegue se tornar um artista a vida inteira. Depois de suspirar novamente, ele olhou para o cadáver na cadeira. Não podemos continuar assistindo. Temos que fazer alguma coisa. Ciatas não deseja encontrar sua raça. Vamos enterrá-la perto de uma ruína élfica na ilha Sonia. Parece que Mobete quer ficar com Ciatas.
Devemos enterrá-los em um mesmo túmulo. Franziar não quer voltar para Backlund? Queime seus restos mortais até as cinzas, guarde as cinzas em uma caixa e traga-as para a cidade quando possível. Se o tempo permitir, alguém poderá procurar seus descendentes. Quanto ao Homem de Neve, não se sabe se ele acredita no antigo deus do Sol ou no Criador original. Quem sabe se os dois são os mesmos? E, para nós, é o mesmo. Definitivamente não há como encontrar as catedrais ou altares correspondentes. Portanto, a única coisa que podemos fazer é enterrá-lo ao lado de Gruzele. Gruzele. Ele deseja retornar à corte do rei gigante, mas essa é uma cidade em mitos e lendas. Não há como encontrá-la no mundo real. No entanto, existem ruínas gigantes no continente norte e sul. Podemos enterrá-lo lá e permita que ele tenha um enterro adequado. Corte do rei gigante, Backlund. Klein ouviu em silêncio enquanto deliberava por alguns segundos. Deixe as cinzas de Gruzele, Snowman e Franziar comigo. Ele acreditava que no futuro, a cidade de prata conseguiria alcançar a corte do rei gigante. Quando isso acontecesse, ele poderia entregar as cinzas de Gruzele e do boneco de neve para Littleson e permitir que ele enterrasse as duas figuras antigas. Quanto a Backlund, Klein precisava retornar a ela, pois era o destino final de suas viagens. Ele poderia trazer de volta Franziar, que havia deixado sua cidade natal por mais de 165 anos. Edwin acrescentou, o Goldendrian costuma ir para a ilha Sonia. Eu cuidarei dos restos mortais de Ciatas e Mobet. Tudo bem. Você ficará encarregado da cremação mais tarde. Anderson se virou para olhar para Danitz enquanto ele ria e suspirava. Olha, todo mundo tem uma parte nisso. Não há necessidade de se sentir inferior. Ele originalmente imaginou que Danitz não entenderia seu consolo e o encararia com raiva. Para sua surpresa, a expressão desse conhecido pirata ficou pesada quando ele acenou com a cabeça em silêncio. Ai! Como companheiros que enfrentaram o Rei do Norte juntos, vamos cada um escolher um. Trate-o como se estivéssemos herdando seu legado. Anderson apontou para os itens brilhantes no chão. E, essas características do Beyonder definitivamente têm resquícios de sua psique. Eu me pergunto que tipo de influência eles trarão. Eles. O primeiro pode ser digerido com um método de atuação, mas nada pode ser feito sobre o último. Ah, pelo que parece, você não conhece o método de atuação. Trate-o como se eu não tivesse dito nada. As duas últimas linhas foram ditas para Danitz. Klein não teve ânimo para satirizar Anderson. Ele olhou para as 4 características do Beyonder e disse, Demiciatas. Este foi o ingrediente principal de um Ocean Songster. Edwina pensou por um momento antes de dizer, vou levar os Normans. Correspondia ao sacerdote da luz, do qual Klein já tinha um. Portanto, ele não escolheu. Anderson olhou para as 2 características restantes do Beyonder enquanto seu olhar parava no estranho item que lembrava a palma da mão de um bebê. Devo dizer que esse cara é muito interessante. Talvez possa ser transformado em um item místico que pode falar comigo. Dessa forma, todos não ficariam muito sozinhos. Naquele momento, o coração do gigante não tinha dono. Klein olhou para Danitz e disse com indiferença, é seu. Nhê. Eu não fiz nada. Não participei da batalha. Danitz ficou extremamente surpreso. Klein disse simplesmente, você observou e assumiu um risco. Para Klein, isso era uma forma de compensação. Isso porque Danitz havia entoado o nome honorífico do louco e conhecia o segredo de Germain Sparrow. Portanto, ele teve que forçar a fé do louco nele, caso contrário, deixaria apenas riscos latentes. Embora este fosse um risco que Danitz estava disposto a correr, Klein ainda desejava compensá-lo. Claro, ele esperava que Danitz o visse como uma dádiva do louco. E independentemente de trocar a característica Beyonder de Gruzele por dinheiro, usá-lo para comprar a fórmula e os ingredientes correspondentes, ou transformá-lo em um item místico defensivo, todos eles seriam muito úteis para Danitz. Pegue, disse Edwina enquanto olhava para Danitz. Tudo bem. Danitz assentiu após alguns segundos de silêncio. Depois de distribuí-los, Klein deu alguns passos à frente e dobrou as costas para pegar a característica Beyonder de Ciatas. Olhando para a água do mar azul celeste espirrando dentro da membrana translúcida, ele podia ouvir vagamente o belo canto do elfo. Assim que se levantou, viu Danitz balançando a cabeça como se estivesse respondendo a uma pergunta. No entanto, ninguém havia falado.
O olhar de Klein passou pelo rosto inexpressivo de Edwina e suspeitou se esse magister de misticismo estava se comunicando com Danitz de uma maneira que outros não podiam ouvir. Vendo Danitz dar uma resposta afirmativa, Edwina estendeu a mão para pegar Groselhas Travels da mesa e fechou-o. Ela então o entregou a Klein. Este é um símbolo da minha gratidão. Sem mim, todos vocês teriam derrotado o dragão de gelo. Klein não estendeu a mão ao olhar para o livro feito de pele de cabra marrom amarelada. Não, nós definitivamente teríamos morrido. Não tínhamos como nos defender contra o frenesi final do Rei do Norte. Além disso, você estava correndo um grande risco ao entrar no livro. Edwina foi como uma professora, explicando-lhe os motivos com seriedade. Meu único pedido é que você me diga as respostas se descobrir suas origens e princípios. Klein estava muito curioso sobre os segredos escondidos nas viagens de Groselha. Ele não podia rejeitar a oferta enquanto estendia a mão para pegar o livro mágico. Neste momento, a importância da corte do rei gigante tornou-se mais óbvia. Ele até pensou em comprar a chave de ferro preto pertencente aos gigantes e valia 5.000 libras enquanto estava nisso. No entanto, ele não fez o pedido imediatamente, para evitar que Edwina pensasse que ele estava tentando tosqueá-la. Ele se preparou para esperar mais algumas horas, ou talvez amanhã, antes de pegar a chave emprestada do vice-almirante Seberg. Ele se dirigia acima da névoa cinzenta para adivinhar seu valor antes de se oferecer para comprá-lo. Vendo Anderson e Danitz adquirirem suas características de Beyonder, Edwina olhou para o céu que escurecia e disse a Klein, para onde você está indo a seguir? Bayon, respondeu Klein com franqueza. Edwina assentiu. Você pode ir para lá no Golden Dream. Temos muitos quartos. Klein assentiu indiscernivelmente ao concordar. Quem não gostaria de uma carona? Depois de lidar com os restos mortais e limpar a cabine do capitão, Edwina caminhou até a porta e abriu. Houve suspiros de surpresa agradável quando o clima no corredor ficou jubiloso. Tudo bem, está tudo bem agora. Edwina olhou ao redor enquanto um sorriso se formava em sua expressão fria. A tripulação aplaudiu ruidosamente, fazendo Anderson coçar o queixo e franzir a testa. É mais exagerado do que eu imaginava. Sem dúvida, suas palavras foram abafadas pelos aplausos efervescentes. Depois que tudo acabou, Klein e Anderson deixaram a cabine do capitão sob a liderança de Danitz e se dirigiram para outras salas do mesmo nível. Virando o corpo para olhar onde eles estavam, Anderson suspirou de repente. É isso? Embora não tenhamos nos conhecido por mais de meia hora, as pessoas que lutaram ao seu lado costumam deixar uma impressão profunda. Mas pensar que morreram de repente de uma maneira desconcertante. Todos eles. Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer, para começar, este mundo está cheio de mortes desconcertantes. Isso mesmo. Anderson imediatamente sorriu. É por isso que o otimismo é necessário para aproveitar a vida. Se um dia eu enfrentasse a morte, com certeza estarei sereno e tranquilo, sem perder minha elegância em nada. Enfrentá-la-ei da maneira mais bonita possível. Não levante bandeiras para si mesmo. Klein não disse uma palavra ao entrar na sala que Danitz abriu para ele. Anderson ocupou o quarto ao lado dele. Na sala, Klein ficou na janela enquanto observava silenciosamente o mar escurecendo por quase 10 minutos. Então, ele entrou no banheiro, deu 4 passos no sentido anti-horário, recitou o encantamento e passou por cima da névoa cinza. Sentado na cadeira de espaldarato do louco, ele conjurou a figura do mundo e o fez fazer uma pose de oração. Honorável senhor tolo, por favor informe Altíssimo que obtive a fórmula da poção notarial sequência 6 que ele deseja. Eu também tenho pistas sobre a fórmula do sacerdote da luz e os ingredientes principais. Isso no futuro. Klein estava fazendo isso para se preparar para o seu avanço para a sequência 4. O Cidade de Prata tinha recursos ricos, então era possível que ingredientes principais específicos ou ingredientes suplementares difíceis de encontrar existissem por lá. Portanto, com ele sem pressa de conseguir nada, ele planejava deixar Littlesum em dívida com ele. A razão pela qual ele não disse que obteve os ingredientes principais e a fórmula da poção para o sacerdote da luz foi porque sentiu que era muito exagerado. Ele planejava contar a ele assim que Littlesum terminasse de digerir a poção. Depois de verificar a cena conjurada 2 vezes, ele a transmitiu para a estrela carmesim que representa o sol como um feixe de luz. Cidade tarde. Tendo acabado de patrulhar a periferia do acampamento recém-estabelecido,
A visão de Derrick de repente ficou turva e ele viu uma névoa cinza sem fim e uma figura indistinta orando dentro de um brilho vermelho escuro. Imediatamente depois disso, ele ouviu a voz do mundo e soube que sua fórmula de poção de notário havia sido adquirida. A eficiência do Mr. World é realmente alta. É o número exato de dias que ele prometeu. Além disso, ele ainda conseguiu pistas sobre a fórmula da poção Sacerdote da Luz e os ingredientes principais. Derrick sentiu alegria após um momento de alarme. Ele não podia deixar de admirar World, desejando que ele possuísse força e estilos semelhantes no futuro. Acima da névoa cinza, o movimentado World fez outra oração depois que o Senhor Louco confirmou que não havia nenhum problema com a fórmula da poção Ocean Songster. Honorável Senhor Tolo, por favor, informe ao Senhor Enforcado que eu já obtive a fórmula da poção do Ocean Songster e o ingrediente principal correspondente. Eu darei a ele durante a próxima reunião de tarô. Por favor, faça-o considerar o que ele gostaria de fornecer em troca. Capítulo 704 Origens no Mar Ondulante, dentro de um veleiro antigo escuro. Alger Wilson estava parado em frente a uma janela, considerando o relatório que deveria produzir quando chegasse à ilha de Pazu. Foi nesse momento que a interminável névoa cinza uma figura dominando-o apareceram. Ele então viu um brilho vermelho escuro e viu uma figura borrada semelhante ao mundo. Ele então ouviu as palavras calmas da figura. Depois de ouvir isso, os olhos de Alger se arregalaram. Ele achou difícil reprimir sua alegria quando um forte sentimento de perplexidade e choque emergiu de seu coração. Ele se lembrava muito claramente de que o mundo só havia prometido ao Sol obter a fórmula da poção do notário em 3 dias na última reunião do clube de tarô. Ele não havia mencionado nada relacionado à fórmula da poção Ocean Songster, mas em apenas alguns dias, este senhor havia obtido a rara fórmula da sequência 5 e até mesmo seu ingrediente principal. O que ele fez exatamente? Alger murmurou silenciosamente para si mesmo, pois não podia deixar de se lembrar da aparência fria e formidável de Germain Sparrow. Ele achava o homem cada vez mais insondável. É esta a vantagem de ser um beato. Sim, acabei de receber a notícia ontem de que Germain Sparrow embarcou no futuro na semana passada em Nas. Por um lado, isso prova que Admiral Wolfstars é de fato eremita e, por outro lado, significa que o que o mundo fez na semana passada foi extremamente importante. Por exemplo, entrar naquelas águas perigosas na frente oriental para obter algo. Portanto, ele não teve escolha a não ser procurar ajuda do eremita. Como tal, ele avançou e se tornou uma potência da sequência 5. Isso pode explicar como ele obteve a fórmula da poção Ocean Songster e seu ingrediente principal em poucos dias. Mas o que ele fez exatamente? Não me diga que ele matou alguém dos escalões médios da igreja. Alger não pôde deixar de franzir a testa. Ele rapidamente acalmou seu coração enquanto se concentrava em outro assunto. Embora a obtenção instantânea da fórmula e do ingrediente principal o tenha encantado e animado, fazendo-o sentir que se tornar um membro do Tarot Club foi um ponto de virada em sua vida, ele ainda precisava pagar por isso. O que posso dar ao mundo? Alger caiu em profunda reflexão, deprimido ao perceber que não tinha nenhum item ou dinheiro de igual valor. Ele subconscientemente andou pela janela. Acima do nevoeiro cinza, o mundo ocupado desapareceu quando Klein lançou seus olhos sobre as viagens de Grusela que lhe havia trazido acima do nevoeiro cinza. Este livro feito de pele de cabra marrom amarelada foi silenciosamente colocado na longa mesa de bronze. Não parecia especial de forma alguma, parecendo tão comum que apenas os fãs de história notariam. Klein conjurou uma caneta e papel enquanto escrevia cautelosamente a primeira declaração de adivinhação. Esta é a singularidade do caminho do espectador. Ele estava mais preocupado com este ponto, pois significava que ele não poderia selar o livro acima da névoa cinza. Podia provocar acidentes inesperados, mas carregá-lo com ele permitia que ele fosse sugado para dentro do livro a qualquer momento. Isso seria muito problemático. Ele desfez o pêndulo espiritual em seu pulso esquerdo, se recompôs e tentou uma adivinhação. Quando ele abriu os olhos, o pingente de topázio estava girando no sentido anti-horário. Isso significava um resultado negativo. Ao que parece, este livro estranho não é a exclusividade do caminho do espectador. Então, não precisa ter muito medo. Klein pensou por alguns segundos antes de adivinhar se as viagens de Grosele eram um item correspondente da sequência 1 ou 2 do caminho do espectador. Para sua surpresa, a adivinhação terminou em fracasso. HMM.
Ele pensou por um longo tempo antes de escrever uma nova declaração de adivinhação, suas origens. A razão pela qual Klein ousou fazer tal adivinhação foi porque ele sabia muito bem que a sequência zero do caminho do espectador havia perecido há muito tempo. Havia uma grande chance de que a singularidade estivesse nas mãos da ordem dos eremitas do crepúsculo. Portanto, as chances de ele ter que enfrentar um Deus real eram insignificantes. Abaixando a caneta e segurando o papel e o livro, Klein recostou-se na cadeira e recitou a declaração de adivinhação enquanto entrava em um sonho com cogitação. O mundo cinza e nebuloso se abriu quando o céu ficou extremamente escuro. Era como se ventos fortes agitassem as nuvens escuras. Neste ambiente escuro, uma lasca de luz apareceu primeiro ao longo do horizonte. À medida que eu se tornava maior e mais clara, era um continente, flutuante. Era um continente enorme que poderia conter várias cidades. A periferia do continente era de cor branca acinzentada. Enormes pedregulhos revelaram seus contornos e, acima deles, havia dezenas de colunas de pedra eretas de 100 metros de altura. Eles permaneceram independentes ou sustentaram magníficos palácios antigos. Dragões de cores diferentes, branco acinzentado, vermelho escarlate, bronze amarelado, e alguns feitos de gelo voavam sobre o continente e a cidade única. Às vezes, eles pousavam em uma coluna de pedra para descansar enquanto contemplavam a terra. Em outras ocasiões, eles entravam no opulento palácio e desapareciam da vista de Klein. Entre eles, o menor era do tamanho do rei do norte Ulissan. A maior media 100 metros. A cena rapidamente se ampliou quando um palácio com mais de 200 metros de altura ocupou a visão de Klein. Seu interior teve colunas de pedra erguidas, sustentando uma cúpula. O espaço era tão grande que permitia que qualquer dragão se movesse livremente dentro dele. A câmera continuou se movendo para dentro e logo Klein viu um livro feito de pele de cabra marrom amarelada. Sua capa estava em branco enquanto flutuava no ar. Comparado com os arredores, era incrivelmente pequeno. Logo atrás do livro, uma grande sombra apareceu. Assim que a silhueta da sombra foi delineada, Klein sentiu seus pensamentos explodirem instantaneamente. Seus olhos vomitaram sangue enquanto suas orelhas ficaram com 2 buracos negros. Sua boca e narinas tinham matéria branca manchada com sangue expelido delas. O espaço misterioso acima da névoa cinza tremia suavemente enquanto pacificava tudo. Klein se recuperou rapidamente enquanto cerrava os dentes e esfregava a cabeça. Isso dói. Dói pra caramba. Não é de forma alguma inferior ao Eternal Blazing Sun. Eu nem mesmo discerni a aparência de seu ou ganhei qualquer conhecimento. Era ele dragão da imaginação Ankelot. De acordo com as informações de Little Sun, ele havia perecido no final da segunda época. Depois de tantas épocas, abrangendo 2 a 3 milênios, apenas bisbilhotar o mistério foi o suficiente para me deixar em um estado tão lamentável. Se não fosse pela triagem e assistência da névoa cinza, eu teria morrido imediatamente. Essa marca é muito poderosa, não é? Não há como compará-los. Seu dano é inferior ao encontro anterior com Eternal Blazing Sun, mas um já morreu há muito tempo, enquanto o outro ainda está vivo. Isso apenas levanta a questão se os deuses antigos são mais fortes do que os deuses reais dos dias atuais. Usando quase 1 minuto para se recuperar da dor, Klein voltou a olhar para Groseles Travels. Ele bateu na borda manchada da mesa e murmurou silenciosamente: o autor deste livro é o dragão da imaginação Ankelot. Um livro escrito por um deus antigo, um livro de histórias que pode deduzir automaticamente o final. Qual é o objetivo dele? Quando este livro foi formado, o dragão da imaginação provavelmente não havia encontrado o antigo deus do sul e estava bem. Afinal, levaria algum tempo para ir da cidade dos milagres, Levezade, para a corte do rei gigante. E antes que Grosele fosse engolido pelo livro, a corte do rei gigante claramente ainda existia. Apenas uma brincadeira? Um brinquedo usado para matar o tédio seu? Ou pode ser que o dragão da imaginação tenha previsto um pouco do futuro? Ele criou este livro especialmente para deixar para trás uma chance para ele mesmo ou os dragões ressuscitarem. No entanto, ele subestimou o poder do antigo deus do sol, e pereceu completamente. Isso tornou o livro inutilizável por milênios, então tudo o que ele poderia fazer era absorver naturalmente os personagens para encenar uma história. Klein fez algumas suposições, mas não conseguiu comprová-las. Após alguma consideração, ele pensou em encontrar uma chance de entrar no livro em busca de pistas. No futuro,
Posso entrar como um corpo espiritual acima da névoa cinza. Assim que encontrar algum problema, voltarei imediatamente. Sim, tentarei depois do que não estiver mais com Edwina e Anderson. Eu tenho que ser cuidadoso e cauteloso. Klein assentiu enquanto adivinhava se deixar Groselhas Travels acima da névoa cinzenta traria mudanças indesejáveis para o espaço misterioso, mas ele falhou novamente. Quanto ao motivo, ele realmente sabia o porquê. Este era um lugar que transcendia o mundo espiritual. Adivinhar sobre assuntos envolvendo esta área naturalmente falhou se tentativas fossem feitas para obter revelações do mundo espiritual. Depois de decidir vir frequentemente acima da névoa cinza para dar uma olhada e evitar acidentes, Klein jogou as viagens de groselha na pilha de lixo. Ele então acenou com a mão, convocando uma taça de vinho dourada que havia sido parcialmente achatada. A taça tinha padrões complicados gravados nela, com as frases élficas Calamidade e Coinen. Além disso, não havia nada de especial. Com ele na mão, Klein esfregou silenciosamente por alguns segundos. Toque toque toque. Klein bateu educadamente na porta da cabine do capitão. Existe alguma coisa? Edwina, que estava com o cabelo solto, olhou para Germain Sparrow e perguntou. Klein entregou a taça de vinho dourada da rainha elfa. Coloque isso na tumba de Ciatas. Tudo bem. Edwina ficou em silêncio por 2 segundos antes de assentir e receber. Ela costumava estudar as gravuras e símbolos na xícara antes de desviar o olhar embaraçada. Ela então olhou pela janela e disse, eles vão organizar uma festa na fogueira. Você vai participar? Não. Klein balançou a cabeça. Entendo. Também não pretendo participar. Nem todo mundo é como Anderson, que consegue levantar o ânimo rapidamente, disse Edwina com os lábios franzidos. Na verdade, não é necessariamente uma coisa ruim. Klein ficou momentaneamente sem resposta. E além de dar aulas, Edwina não era boa em socializar. Imediatamente, os dois ficaram em silêncio. Cerca de 10 segundos depois, Klein inalou silenciosamente e quebrou o silêncio. Você está vendendo aquela chave que vem dos gigantes? Sim. Edwina pensou nisso antes de olhar para o quarto de seu colecionador. Ela acrescentou, posso emprestar a você para estudar. Você pode decidir se quer comprá-lo antes de deixar o navio. Capítulo 705, Criatura Mítica. Você nem precisava que eu mencionasse isso. Eu, ainda estava um pouco envergonhado de levantar o assunto. Klein secretamente deu um suspiro de alívio. Depois de considerar a persona de Germain Sparrow, ele disse calmamente, não tiro vantagem dos outros. Assim que ele disse isso, ele se sentiu um pouco arrependido. Ele temia que o vice-almirante Seberg realmente mudasse de ideia. Os olhos azuis claros de Edwina moveram-se ligeiramente, quando ela disse, a única condição é que você tenha que me dizer a resposta para qualquer coisa que você descobrir. Ufa! Klein não insistiu no assunto ao assentir. Ok, cerca de 1 minuto depois, ele carregava uma chave preta de ferro do tamanho de um heptacorde. E naquele momento, houve uma série de cantoria fervorosa no convés. Seus olhos são tão hipnotizantes que parecem a luz do amanhecer, quando a noite chega e o sol se põe. Quase começo a sentir melancolia, esperando fervorosamente sua luz. Oh, seus olhos são tão hipnotizantes que parece a luz do amanhecer. Klein subconscientemente foi até a janela e olhou para fora. Ele viu que a fogueira já havia sido acesa, e a tripulação do Golden Dream, que não tinha o que fazer, estava reunida em volta dela. Eles estavam assando carne ou peixe enquanto bebiam cerveja. Caso contrário, eles estariam dançando uma dança bastante aleatória, mas animada, ao lado do canto do cantor Orfeu. Era uma atmosfera muito alegre. A torrefação oleosa exalava um aroma tentador que flutuava para cima. Klein viu que Anderson também estava entre os piratas, bebendo alegremente e comendo alegremente. De vez em quando gritava algumas palavras e contava uma piada, como se já fosse membro do Golden Dream. Ele não era mais condenado ao ostracismo como antes. Em vez disso, Danites não apareceu entre eles. No mínimo, Klein não o viu perto de Ironskin ou Barrel. Contanto que ele não provoque os outros, Anderson é bastante bom em socializar. Isso pode ser o poder de coleta de informações de um conspirador? Sim, ele pode ter transferido o ódio para mim. Eu me pergunto se Danites vai trabalhar duro depois do que aconteceu. Se ele puder melhorar e adquirir mais força, então, como louco, eu não teria apenas a mim mesmo como subordinado. Eu não tenho que sempre aparecer como uma trindade.
Esta minha existência secreta finalmente tem um verdadeiro crente, alguém que possa ordenar diretamente para fazer as coisas, mesmo que seja limitado apenas a Danitz. Devo dizer, ainda é bastante patético. Enquanto Klein refletia sobre o assunto, ele preparou um ritual para sacrificar a chave dos gigantes acima da névoa cinzenta. Naquele momento, sua percepção espiritual foi acionada quando ele ativou instintivamente sua visão espiritual e olhou para o lado. Ossos brancos foram jogados para cima quando se materializaram num mensageiro com chamas negras em suas órbitas. Metade do corpo do mensageiro estava no convés inferior, então quase nivelado com Germans Parrot sem rasgar o teto. No entanto, a palma da mão que segurava a carta permaneceu enorme, como se pudesse envolvê-la facilmente na cabeça de Klein. O Sr. Azik foi bastante rápido em responder desta vez. Enquanto Klein acenava educadamente, com a cabeça, ele recebeu a carta e a desdobrou. Quando ele estava prestes a ler seu conteúdo, ele de repente percebeu que o mensageiro esqueleto permanecia ali. Não desapareceu assim que entregou a carta. Existe alguma coisa? Klein perguntou surpreso. Assim que ele disse isso, uma ideia passou por sua mente quando ele rapidamente acrescentou: se houver necessidade de responder, eu o convocarei, novamente. A enorme cabeça do mensageiro esqueleto acenou com a cabeça enquanto seu corpo desabou como uma cachoeira antes de retornar ao submundo. A senhora Renette Tinecker anteriormente esperou que eu desse uma resposta, o mesmo para o mensageiro esqueleto desta vez. Isso é algum novo regulamento que o mundo dos mensageiros promulgou? Pui. Não existe um mundo mensageiro. Eles são todos convocados individualmente, e a maioria dos mensageiros está apenas fazendo isso em meio período. Sim, o mensageiro esqueleto me deu uma sensação de ressentimento. Klein balançou a cabeça sem pensar muito antes de focar sua atenção na carta do Sr. Azik. Simplificando, atingir a divindade começa a partir do momento em que se avança para a sequência 4. É um processo lento de evolução em direção a uma criatura mítica. Esse processo termina na sequência 2. Portanto, há uma diferença qualitativa entre um anjo e um santo. Nos tempos antigos, os primeiros são até chamados de deuses subsidiários. Todo semideus, incluindo os santos e anjos, tem seu próprio estado mítico. Esta é uma forma não humana que é um pupurri de conhecimento complexo, características divinas e símbolos secretos. Pessoas comuns sofrerão danos tremendos com um simples olhar, a ponto de perdendo suas mentes. E conforme o semideus cresce em força, o dano só se torna mais potente e irresistível. Portanto, as criaturas neste nível têm que se controlar constantemente para não expor esta forma, ou apenas de sua própria existência, pode causar uma catástrofe ao seu redor. Para os semideuses, uma das principais características de perder o controle é perder a razão. Quando isso acontecer, eles não serão mais capazes de conter sua forma de criatura mítica. No entanto, a forma mítica de um santo não está completa. Existem características claras de sua raça original. Estritamente falando, alguém é uma verdadeira criatura mítica somente depois de atingir a sequência 2. Eu me pergunto se o sangue que Madame Hermite quer é o sangue de uma criatura mítica no verdadeiro sentido da frase, ou se os critérios podem ser relaxados. Eu me pergunto se o sangue da placenta do nascimento de Will Septim conta. Ele é uma serpente do destino da sequência 1, uma criatura mítica absoluta, só que não na forma correta. Vou acumular mais matérias antes de escrever no guindaste de papel para perguntar a ele. Sim, são apenas mais 2 vezes, então preciso fazer isso por assuntos sérios. No entanto, estarei voltando para Baclung em breve. Com isso em mente, Klein calculou silenciosamente quando Will Septim nasceria. Ele não fez uma lembrança precisa, mas com base em suas impressões, Will Septim foi concebido em novembro passado, e atualmente era apenas meados de abril. Portanto, ele vai nascer em julho. Talvez antes. Klein pensou sem grandes certezas. Afinal, ele não teve namorado ou esposa em sua vida anterior, muito menos teve um filho. Ele rapidamente jogou esses pensamentos no fundo de sua mente e começou a preparar o ritual. Ele sacrificou a chave dos gigantes para si mesmo. A razão pela qual ele não usou seu corpo espiritual para carregá-lo foi simplesmente porque era muito pesado. Logo, ele chegou acima da névoa cinza. Ele fez a chave preta de ferro voar para a superfície da mesa de bronze enquanto a inspecionava seriamente algumas vezes. Depois de confirmar que não havia nada de anormal nisso,
Ele conjurou uma caneta e papel e escreveu a declaração de adivinhação, o lugar a que esta chave corresponde. Com o papel na mão e o braço em volta da chave, Klein recostou-se na cadeira e adormeceu enquanto cantava. Desta vez, o mundo cinza e nebuloso apresentou pela primeira vez uma tela translúcida distorcida. À medida que a cena aumentava, ele imediatamente apareceu diante de uma porta de 10 metros de altura. A porta era principalmente de cor cinza e azul e nas laterais havia vários símbolos, etiquetas e padrões gravados. Eles eram imponentes e misteriosos. A luz do crepúsculo brilhou fracamente, tingindo a porta, com uma clara sensação de declínio. Era como se a luz do dia tivesse desaparecido para o mundo, com apenas o entardecer eterno substituindo-a. Logo em seguida, Klein notou que na abertura do lado esquerdo da porta, a uma altura de 3 a 4 metros, havia um soquete preto como breu que equivalia ao punho de um adulto. A cena rapidamente se desfez quando Klein abriu os olhos. Uma porta, semelhante à do claustro negro, mas de cor diferente. A luz do crepúsculo. Minha interpretação é que ela representa uma porta particular da corte do rei gigante. Sim, a primeira tela translúcida distorcida deve ser a barreira entre a terra esquecida de Deus e o mundo exterior. Portanto, sem que a névoa cinza elimine a interferência, não há como ver a cena via adivinhação. Klein bateu na borda da mesa manchada enquanto fazia seu julgamento. Ele já havia decidido comprar a chave dos gigantes. Depois de passar pelo incômodo de trazer 5.000 libras em dinheiro de volta ao mundo real, Klein arrumou os itens sobre a mesa e segurou uma grande pilha de dinheiro. Ele saiu de seu quarto mais uma vez e caminhou até a cabine do capitão. E, como um apóstolo do desejo, a recompensa de Quiches é equivalente a uma chave 1.000 libras. Klein olhou para o dinheiro em sua mão enquanto batia na porta do vice-almirante Seberg novamente. Com um rangido, Edwina apareceu na porta. Quando ela o viu segurando o dinheiro, suas sobrancelhas se contraíram quando ela arregalou os olhos. Ela disse com uma expressão alegre, "Você tem resultados." Klein concisamente reconheceu. Já obtive resultados que provavelmente estão relacionados à corte do rei gigante. A corte do rei gigante como falada nos mitos. Os olhos de Edwina brilharam quando ela perguntou. Klein gentilmente acenou com a cabeça em afirmação. Os lábios de Edwina tremeram como se ela quisesse perguntar mais, mas, no final das contas, ela não disse uma palavra. Ela pegou as 5.000 libras em dinheiro. Ela se virou para olhar as fileiras distantes na cabine do capitão e ficou em silêncio. Ela finalmente disse a Klein segundos depois, "Se você estiver interessado nesses livros, pode pegá-los emprestados a qualquer hora do dia. Meu único pedido é..." Klein previu secretamente o que o vice-almirante Seberg estava prestes a dizer. "Meu único pedido é que você possa falar comigo sobre história sempre que estiver livre." Edwina fez uma pausa antes de acrescentar com os olhos brilhando. Klein riu por dentro e disse depois de pensar um pouco, "Tudo bem, mas não vou responder a todas as perguntas." Enquanto isso, ele silenciosamente rezou interiormente, "Vamos esperar que a coleção do vice-almirante Seberg tenha métodos para criar amuletos de nível superior." Sem problemas. O canto da boca de Edwina se contraiu quando sua expressão se tornou mais viva. "Vejo você amanhã." Klein tirou o chapéu e apertou-o contra o peito enquanto se curvava para se despedir. Edwina também retribuiu seriamente as amabilidades. "Vejo você amanhã." Backlund. Irongat Street, fora do Brave Arts Bar. Em Linwich desceu de uma carruagem, abriu uma porta de madeira e entrou. Ele então foi acionado pela mistura de cheiros lá dentro enquanto beliscava o nariz com desprezo. Ele não teve muito progresso na competição para caçar os crentes da lua primordial, portanto, ele planejava ir ao Brave Arts Bar, que Sherlock Moriarty mencionava com frequência. Ele estava lá para encontrar o traficante de armas do mercado negro bastante informado, Ian. O nome deste último foi adquirido por Enline por outros meios, adaptado de O Sol e Mil. Capítulo 706. Aquele homem virando o corpo para o lado, Enline evitou um bêbado intimidador. Enquanto batia em suas roupas com uma carranca, ele continuou empurrando em direção ao balcão do bar. Durante esse processo, ele parecia não estar fazendo nada, mas os clientes ao redor sempre deixavam de tocá-lo. Seja em termos de velocidade, agilidade ou equilíbrio e coordenação, ele atingiu um nível bastante assustador. Finalmente, Enline chegou ao balcão do bar enquanto batia no balcão de madeira. "Onde está Ian?" O barman olhou para ele. Sem dizer uma palavra, ele manteve a cabeça baixa e limpou os copos de vidro.
Enlil ficou parado surpreso, se perguntando se ele havia feito algo errado que não lhe valeu nada. Isso o irritou um pouco, pois ele queria estender a mão e puxar o barman para fora. No entanto, ele acreditava que tais atos faltavam como cavalheiro. Ele controlou fortemente suas emoções e olhou em volta e descobriu que todos estavam bebendo. Com o pensamento, Enlil experimentou dizendo, uma xícara de vinho tinto a Urmir. As ações do barman pararam quando ele olhou para cima e deu ao belo homem de cabelos pretos e olhos vermelhos um olhar estranho. Não temos isso disponível. Este foi o melhor vinho tinto do mundo. O preço era incrível. Enlil não era burro e podia dizer pelos olhos do barman que ele havia pedido algo que não deveria. Pensando bem, ele disse, um copo de cerveja Soultville. 5 centavos. O barman finalmente abaixou o copo e o pano. Enlil pegou uma nota de um soli e disse, fique com o troco. Obrigado. O barman apontou para a esquerda e disse, Ian está na sala de jogo 1. Enlil sorriu imediatamente, sentindo-se feliz e orgulhoso por ter resolvido um problema real. Ele não pegou o copo de cerveja Soultville e, em vez disso, virou-se e caminhou direto para a sala de jogo 1. Bater. 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 Ele educadamente bateu na porta. Por favor, entre. Uma voz bastante adolescente soou. Enlil ajustou o colarinho e empurrou a porta, apenas para perceber que a cena lá dentro era diferente do que ele esperava. Ele acreditava que, por ser uma sala de jogos, haveria um monte de gente em torno de uma mesa comprida, jogando jogos como Texas, mas para sua surpresa, havia de fato cerca de 8 pessoas, mas não havia cartas de pôquer. Um pedaço de papel foi colocado na frente de cada participante, pois eles pareciam estar registrando algo. Além disso, havia apenas canetas tinteiro e dados multifacetados sobre a mesa. Enlil instintivamente lançou seu olhar para a pessoa mais jovem lá dentro. Era igualmente um menino bonito com olhos vermelhos. Ele parecia ter 16 anos. Ian? Perguntou Enlil. Ian assentiu com um sorriso. Sou eu? Senhor, há algo em que posso ajudá-lo? Ou deseja entrar no nosso jogo? Jogo? Enlil voltou com uma pergunta. Ian riu. Sim, jogo. Não gosto de jogar cartas ou bilhar, mas algo precisa ser feito ao passar o dia inteiro aqui. Eu me inspirei na biografia do Imperador Roselle. É para organizar algumas pessoas para sentar e tentar uma mesa-aventura. Neste jogo, desde que cumpra as regras, você pode ser qualquer um médico, um aventureiro que adora comer vegetais, um detetive particular que sempre carrega uma chave inglesa e um cachimbo ou um aventureiro que gosta de ideias radicais. Juntos, eles podem ir para algum castelo antigo e procurar a história escondida nele, lutando contra todos os tipos de monstros ao longo do caminho. Parece um pouco interessante. Enlil tinha a sensação de que este jogo combinava bem com ele. Ah, você quer se juntar? No momento, estamos envolvidos em uma trama e enfrentamos um poderoso vampiro antigo. Ele parece ter um rosto bonito, mas sob sua pele há furúnculos formados por seu sangue fervente. Ian o convidou calorosamente. Sanguinário, muito obrigado. A expressão de Enlil se contraiu, indiscernivelmente quando ele disse diretamente, tenho uma missão para você. Tudo bem. Vamos para o quarto ao lado. Ian pegou o seu chapéu redondo e sua velha bolsa e se levantou. A sala de bilhar ao lado não tinha ninguém. O menino fechou a porta com grande familiaridade enquanto examinava a área antes de olhar para Enlil. Senhor, não o conheço. Posso saber quem o apresentou? Enlil ergueu o queixo e sorriu. Sherlock Moriarty. Assim que ele disse isso, ele de repente olhou para a esquerda e para a direita enquanto levantava a mão para beliscar o nariz. Então é o detetive Moriarty. Ian soltou um suspiro de alívio sem esconder. Tenho certeza então. A propósito, ele não saiu de férias para Desibay? Quando ele estará de volta? Enlil abaixou a mão direita enquanto dizia sem mudar de expressão, ele ainda não voltou. Estive em seu apartamento alugado. Para ser franco, as férias normais deveriam terminar no final de janeiro. Já é abril. Será que algo aconteceu com ele? Ian perguntou preocupado. Enlil relembrou os poderes e o mistério que Sherlock Moriarty apresentava enquanto balançava a cabeça. Talvez ele esteja envolvido em um caso complicado. Ian não falou mais quando perguntou, como posso me dirigir a você? Que missão você tem? Você pode me chamar de Sr. White. Enlil pegou um pedaço de papel que parecia um aviso de recompensa. Ajude-me a encontrar essas 5 pessoas.
Ian o recebeu e o folheou cuidadosamente por um tempo. 20 libras para uma pista eficaz, 150 libras para uma localização exata. Isso é aceitável. Sem problemas. Enlil sentiu que o preço era muito barato. Comparado a isso, os preços vistos no Tarot Club eram bem mais exagerados. Ian dobrou o pedaço de papel e disse, Sr. Witt, como posso contatá-lo se tiver alguma pista? Ao sul da ponte, Harvest Church. Enlil já havia pensado na resposta. Ao ouvir isso, Ian deu a ele um olhar estranho. Você acredita na mão em terra? Isso é raro em Backlund. Eu não sou. Enlil balançou a cabeça, com firmeza. Eu só estou fazendo trabalho voluntário lá. Sem esperar que Ian falasse, ele perguntou, como você herdou esses olhos vermelhos? Isso era algo que ele queria perguntar quando viu Ian pela primeira vez. Isso porque os olhos vermelhos eram uma marca registrada dos sanguíneos nos tempos antigos. No entanto, houve um longo período de tempo em que humanos e sanguíneos copularam na quarta época. Eles eram todos residentes de um império, portanto, com a ampla comunhão, muitos descendentes foram produzidos. Houve um número crescente de mestiços de olhos vermelhos conforme eles transmitiam seus genes, tornando-se uma cor de olhos incomum para humanos. Simplificando, todo ser humano de olhos vermelhos teve um ancestral sanguíneo? Ian respondeu surpreso, meu pai. Não tenho ideia de quanto subi na árvore genealógica, pois eu era um vagabundo. Pelo que parece, ele não está conectado ao sanguíneo. Enlil entregou um depósito de 20 libras, sentindo-se um pouco desapontado antes de se virar para sair da sala de bilhar. Depois que ele saiu, Ian não voltou imediatamente para a sala de jogo. Em vez disso, fechou a porta e disse para o ar, o detetive Moriarty não voltou para Backlund. Estou um pouco preocupado com ele. Uma figura apareceu de repente na sala de bilhar. Ela tinha um rosto pálido com traços requintados enquanto usava um gorro preto. Vestida com um vestido real gótico preto, ela não era outra senão Horat Sharon. Ele está indo bem, Sharon respondeu sem qualquer perturbação em seu tom. Sua figura se desmaterializou antes de desaparecer. Você sempre diz a mesma coisa. Não me diga que você sempre esteve em contato com o detetive Moriarty. Ian murmurou baixinho enquanto pegava um jornal no canto da sala de bilhar. Nele estava o Tussaud Times e, abaixo dele, o Neusatse. Este último foi usado principalmente para relatar as situações das diferentes colônias do Reino de Luen e assuntos do mar, mas devido a restrições tecnológicas, o Neusatse que chegava a Backlund estava severamente desatualizado. Não era muito útil para as pessoas que precisavam, então o número de assinaturas era baixo e o negócio estava afundando. Mais tarde, por sugestão de um novo editor-chefe, o estilo do jornal mudou. Tinha mais rumores no mar, assim como todo tipo de assuntos estranhos envolvendo piratas e aventureiros. Parecia mais histórias do que notícias reais. Para a surpresa das pessoas, essa mudança de estilo foi bem-vinda. Como envolvia fantasmas, espectros, monstros marinhos e tesouros, tornou-se a principal escolha das pessoas semi-analfabetas exibir seus conhecimentos aos analfabetos nos vários bares. Afinal, embora as histórias parecessem falsas, eram bastante interessantes. Ian folheou casualmente os jornais sem encontrar nenhum conteúdo de interesse. Ele só teve uma impressão profunda em uma das reportagens do Neusatse. De acordo com o nosso correspondente, na noite de 25 de março, a frota do Rei da Imortalidade atacou um navio indo de Astbalon para Fezak e saqueou todos os seus bens e dinheiro. E fazendo jus ao seu título, o assassino Kershais terminou um massacre sangrento. Esses piratas são realmente absurdos. Ian balançou a cabeça e abaixou os jornais. Ele voltou para a sala de jogos e continuou seu jogo. Do lado de fora do bar, Enlil embarcou em uma carruagem e se apoiou na parede da carruagem enquanto observava as lâmpadas da rua passarem por ele. Ele beliscou o nariz novamente e silenciosamente murmurou, Horat. Este traficante de armas com certeza é engenhoso. Nada mal. Enlil fechou os olhos enquanto se sentia mais esperançoso sobre a missão que lhe fora confiada. A luz do sol brilhava do lado de fora, tingindo de dourado a cabine do capitão. Edwina estava sentada em uma cadeira com um livro na mão enquanto olhava à sua frente. Então, você também acredita que os impérios Salomão, Tronçoest e Tudor coexistiram? Esta é uma condição necessária para a Guerra dos 4 Imperadores, respondeu Klein simplesmente. Ele segurava um livro intitulado Livro dos Três Mundos.
Originou-se de um membro da Lifschwolftold antes de cair nas mãos do vice-almirante Seberg. Descrevia o mundo material, o mundo espiritual e o mundo além da racionalidade. Incluía algumas informações sobre feitiços, com partes bastante profundas. Klein estava lendo seriamente as informações sobre isso em uma tentativa de usar melhor o cetro do deus do mar e o verme do tempo. Klein havia realmente descoberto que os livros coletados pelo vice-almirante Seberg eram vários textos antigos que eram bastante assistemáticos. Isso era bem diferente das características da Igreja do Deus de conhecimento e sabedoria que apoiava. Portanto, ele adivinhou que o conhecimento místico, interno, ortodoxo e sistemático da Igreja não era público. Edwina estava prestes a perguntar novamente quando de repente percebeu que a velocidade de cruzeiro do Golden Dream diminuía gradualmente. Ela olhou pela janela e, depois de alguns olhares, disse secamente: "Chegamos a Bayonne." Capítulo 707, Pedido de Danitz. Chegamos a Bayonne. Klein levantou-se ao ouvir isso e olhou para fora. Ele viu o familiar porto privado da Resistência. Ele não demonstrou surpresa ao comentar calmamente: "Mais rápido do que eu esperava." Foi 3 horas mais rápido do que ele esperava. É mais rápido do que eu esperava também. Edwina desviou o olhar e concordou com Germain Sparrow. No entanto, todos esses são detalhes sem importância. Klein abaixou a cabeça, fingindo que estava folheando o resto do livro, dos 3 mundos. Ele então o entregou ao vice-almirante Seberg. Isso marca o fim desta discussão. Edwina olhou para o livro em silêncio. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela pegou o livro dos 3 mundos e colocou sobre a mesa de passagem. Depois disso, ela se levantou e fez uma reverência. "Estou ansioso para futuras discussões com você. Sua experiência em história antiga é admirável." Se Klein estivesse agindo como ele mesmo, ele teria dito algumas palavras de humildade enquanto elogiava o vice-almirante Seberg por sua amplitude de conhecimento. Infelizmente, ele era o aventureiro louco, Germain Sparrow. Tudo o que ele fez foi acenar com a cabeça e dizer: "Somos colaboradores." Isso significava que haveria oportunidades no futuro. Ele não falou mais enquanto deixava a cabine do capitão e voltava para seu quarto. Ele arrumou sua mala com a mente relaxada, esperou o Golden Dream atracar e então foi direto para o convés. Naquele momento, havia muitos tripulantes reunidos no convés. Incluía Gourmet Bruals, Singer Orpeus e Fleury Bautier Jodeson, a maioria da tripulação que eram membros do escalão superior da tripulação pirata com suas cabeças valendo uma bela recompensa. Eles deram sorrisos sinceros enquanto acenavam alegremente para Klein. Entre eles, Barrel e Ironskin estavam cheios de emoção enquanto cantavam uma música para o convidado que partia. "Quando tive um relacionamento tão bom com eles?" Klein satirizou enquanto passava pelos piratas até chegar à passarela. Anderson Orr estava lá com o cabelo penteado, as roupas limpas e arrumadas. Ele disse com uma risada: "Eles provavelmente querem dizer adeus, ou devo dizer, vamos esperar que não nos encontremos novamente." "Germain, você sabe o quão perigosa era a situação em que você estava? Você quase se tornou o inimigo público de todos os membros da tripulação. Eles estavam tão ansiosos para conduzir o Golden Dream para Bayonne em 5 minutos." Klein estava prestes a responder quando viu Danitz correr com uma capa preta sobre ele. Este sujeito realmente decidiu fazer melhor e planeja deixar o sonho dourado para ir sozinho. Isso é um pouco incompatível com meus planos. Somente por estar perto do vice-almirante Seberg e da Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria seu valor como crente do louco seria acentuado. No entanto, isso não importa. Se Danitz puder ficar mais forte, será ainda mais significativo. Klein habitualmente mediu os prós e contras antes de ignorar seus outros pensamentos. Ele olhou para Danitz em silêncio e esperou que ele falasse. Danitz abriu a boca com uma expressão séria, mas nada saiu dela. Tudo o que ele fez foi dar uma risada oca e dizer a Anderson: "Você tem a fórmula da poção para o conspirador?" "Sim", disse Anderson com uma risada. "Mas não tenho planos de vendê-lo para você." A expressão de Danitz escureceu quando Anderson continuou, imperturbável: "Qual é o sentido de obter a fórmula da poção do conspirador agora? Qualquer tentativa de avançar agora resultará apenas em fracasso. Amigo, é melhor você refazer sua atuação como um caçador, seguido por um provocador e depois um piromaníaco. É melhor você conseguir um artesão para transformar o coração daquele gigante em um item místico defensivo. Caso contrário,
Receio que você seria morto por outros quando chegar a hora. Depois de ter certeza de suas chances, pegue a fórmula da poção conspiradora com sua capitã. Ela tem. No entanto, acredito que será o fim para você. Conspirar tem requisitos muito altos. O rosto de Danette se contorceu enquanto ele estava sendo ridicularizado, mas ele se lembrava de cada palavra que Anderson lhe disse. Isso porque o homem antes dele tinha o título de caçador mais forte, que tinha uma rica experiência neste caminho. Além disso, ele tinha uma vaga ideia de que a chave era atuar. Ele suspeitava que a orientação anterior do capitão fosse direcionada a isso, apenas que era um tanto vaga. Chegará um dia, em que eu vou deixar você saber o que é um verdadeiro conspirador. Danette teimosamente retrucou antes de olhar para Germain Sparrow. Ele limpou a garganta e disse sem ousar olhar em seus olhos, já fiz o pedido ao capitão. No futuro, estarei em contato com a resistência e frequentemente estarei em Bion. Isso significa que você não deseja deixar o sonho dourado, mas encontrará oportunidades para se aprimorar. Porque parece que você está se reportando ao seu chefe. Klein riu interiormente enquanto dava uma resposta concisa. Danette ficou instantaneamente aliviado ao se sentir muito melhor. Se não fosse porque seus companheiros estavam olhando atrás dele, ele teria ajudado diligentemente Germain Sparrow a carregar sua mala e mandá-lo até o cais. Depois de ver Germain e Anderson partirem, ele cautelosamente decidiu orar ao louco todos os dias a partir desta noite. Ele queria mostrar sua devoção para evitar que qualquer acidente acontecesse com ele. Dentro do porto privado da Resistência, Anderson observou enquanto Germain Sparrow circulou em outra estrada recém-construída antes de sair da floresta pela distância mais curta. Você parece familiarizado com este lugar? Esta estrada não estava aqui da última vez que estive aqui, disse Anderson, parcialmente entediado e comovente. Claro, há tantas pessoas rezando para mim todos os dias me contando o que fizeram, e ocasionalmente dou uma resposta, como orientá-los a consertar essa estrada. Klein pensou presunçosamente, mas respondeu com uma expressão estoica, onde seu amigo fica? Em uma mansão nos arredores de Bion City. Anderson acelerou o passo enquanto liderava o caminho. Uma hora depois, ele trouxe Klein para uma mansão. Havia um cheiro eclético de várias especiarias, misturado com um indescritível exotismo ersatz. Depois de informar o porteiro de suas intenções, os dois não esperaram muito para ver um homem de porte médio, com menos de 1,75 metros, se aproximar. Ao seu lado estavam o mordomo e o criado. A pele do homem era um tanto pálida, com bastante bronzeado. Seus contornos eram suaves, mas suas órbitas eram muito mais recuadas do que a maioria dos loenses. Para Klein, ele basicamente poderia determinar o passado do homem. Ele era um Iglander do reino de Fenapoter. O homem já era um tanto gorducho, de rosto redondo e amável. Ele imediatamente riu quando viu o caçador mais forte. Anderson, você ainda não morreu? Estou esperando para assistir ao seu funeral, respondeu Anderson sem fazer cerimônia. Ele então se virou de lado para Klein. Ukfa Kominerskis, o médico da minha antiga equipe. Ele não apresentou Germain Sparrow ao Ukfa e disse com um sorriso, traz negócios para você. Ukfa entendeu Anderson instantaneamente e não perguntou na frente de seu mordomo e criado. Ele conduziu a dupla em direção ao prédio principal da mansão. Ao longo do caminho, Klein viu edifícios como moinhos de vento, padaria, cervejaria e campos de treinamento da milícia. A mansão inteira parecia um reino miniaturizado. Fora a falta de ferreiro, era totalmente autossuficiente. A maioria dos produtos de ferro era mais barata comprando-os na cidade do que fabricando-os pessoalmente. Este é o estilo de vida pastoral. Klein suspirou silenciosamente enquanto seguia Ukfa para dentro de casa e para seu escritório. Ukfa não chamou a dona da casa, nem carregou seu filho para conhecer Anderson e Klein. Claramente, ele não queria que eles tivessem contato com o mundo misterioso. Assim, depois de fechar a porta, ele foi direto ao ponto. Qual é o problema? Você não queria vender aquele revólver. Ele tem intenção de comprá-lo. Anderson apontou para Klein. Germain Pardal. Germain Sparrow. O poderoso aventureiro que caçou facilmente Mitor Língua de Cobra. Ukfa disse surpreso, mas não demonstrou nenhum medo. Embora tivesse se distanciado do estilo de vida aventureiro, ele sabia que não poderia ser descuidado. Portanto, enquanto em Bion, ele se manteria proativamente informado, para evitar que problemas acontecessem. Anderson zombou quando ouviu isso. Isso é notícia velha.
As conquistas deste cavalheiro incluem caçar o matador Xerxes com sucesso enquanto vivia até hoje. Xerxes, o segundo imediato do rei da imortalidade. A expressão de Uqfa mudou. Ele não conseguiu esconder seu horror quando secretamente ficou cauteloso. Isso mesmo. Anderson disse com um sorriso autodepreciativo. No parquinho dos piratas, ele é reconhecido como o caçador mais forte. Uqfa engoliu em seco ao olhar para Klein. Ele não pôde deixar de sorrir e dizer, acredito que você tem a capacidade de comprar Death Keneu. Dobre de morte. Klein perguntou com interesse aguçado, mas não demonstrou. Esse é o nome do revólver. Ele me acompanha há uma década. Suspiro, se não for, porque se sobrepõe em funcionalidade a um dos meus outros itens místicos e não é de muita utilidade para mim no momento, eu não esteja disposto a vendê-lo, Uqfa respondeu com um suspiro. Nesse momento, Anderson estalou de tanto rir. Não foi isso que você disse antes. Você disse que preferia ferramentas agrícolas. Um plantador. Klein fez o julgamento correspondente com base nas palavras de Anderson e na expressão de Uqfa. Enquanto isso, os nomes das poções correspondentes passaram por sua mente. Sequência 9 Planter, sequência 8 Doctor com o antigo nome de Aling Pastor e sequência 7 Harvest Priest. Não é à toa que Anderson o apresentou como médico de seu antigo time. Klein pensou por um momento e disse, você conhece Franklin? Ah, não. Embora eu seja de Fenapoter, minha fórmula e ingredientes foram obtidos por mim, um de cada vez. Eu não tinha nada a ver com a Igreja da Mãe Terra. Portanto, não ousaria voltar para Fenapoter. No entanto, ouvi falar de Franklin. Ele é alguém que dá muita dor de cabeça à Igreja, respondeu Uqfa com franqueza. Ele é apenas um biólogo de sequência 6, mas recebeu tanta importância da Igreja. Eu realmente gostaria de conhecê-lo, se houver uma chance. Não, você não vai. Você vai se arrepender de ter esse pensamento. Klein poderia dizer pela resposta de Uqfa que ele acreditava na Mãe Terra e provavelmente era um poderoso sequência 5 Beyonder. Ao seu lado, o rosto de Anderson se contorceu ao ouvir Uqfa. Ele disse com medo persistente, esse cara dá dor de cabeça. Em certo sentido, você pode chamá-la de demônio. Seus poderes e pensamentos excederam o nível de uma sequência 6. Tudo bem, não vamos falar sobre ele. Sempre que o nome dele aparece, ainda me lembro do leite que foi descartado. Uqfa olhou para a dupla perplexo enquanto continha seus olhares de curiosidade. Ele caminhou até o lado da mesa, abriu uma gaveta e tirou um revólver preto de ferro que parecia um pouco mais longo do que um revólver comum. Este é o Dobre de Morte, Uqfa o apresentou solenemente. Capítulo 708, revólver no valor de 9.000 libras Dobre de Morte. Atingir a sentença de morte do inimigo a cada tiro. Eu gosto desse nome. Klein controlou suas expressões faciais enquanto avançava sem qualquer antecipação ou excitação em seu rosto. Ele estendeu a mão para pegar o revólver de ferro preto com um cano ligeiramente longo. Ele estava, originalmente muito preocupado que Uqfa aumentasse o preço se ele mostrasse algum forte desejo por isso. Isso era comum em qualquer transação, mas pensando bem, com a reputação de Germain Sparrow, e com Anderson, o caçador mais forte do Mar da Névoa, como testemunha, era improvável que Uqfa como Energis o ofendesse, apesar de possivelmente ser um sequência 5 Beyonder. Afinal, ele tinha muitos círculos de aventuras e esperava levar uma vida tranquila e sossegada. Ele definitivamente tinha reservas de que o aventureiro maluco pudesse entrar furtivamente na mansão no meio da noite, apesar de não explodir na frente dele. Portanto, suas tentativas de manter sua atitude calma e composta tornaram-se simplesmente manter sua personalidade. Percebendo que Germain Sparrow estava inspecionando e estudando seriamente o Dobre de Morte, Uqfa fez uma introdução detalhada. Seus poderes são bastante uniformes, ceifar a vida dos outros. Existem 3 métodos. Primeiro, o ataque de fraqueza. Não há necessidade de atender a nenhuma condição. Basta injetar diretamente sua espiritualidade e puxar o gatilho. Isso permitirá que você descubra as fraquezas do alvo de um ângulo de misticismo. Em outras palavras, seriam os aspectos onde as defesas são mais fracos e fornecerá a precisão correspondente, resultando em danos extraordinariamente aterrorizantes. O segundo é o ataque letal. Você tem que engatilhar o martelo antes de atirar. Sua característica distintiva é que onde quer que você acerte o alvo, será equivalente a um ataque em seu ponto fraco. E se você realmente atingir o verdadeiro ponto fraco,
Será capaz de desferir um golpe letal em um inimigo sem defesas excessivamente fortes. Para alvos que são bons em defender, 3 tiros seriam capazes de resolver o problema. Isso inclui o guardião. Claro, sob a premissa de que os 3 golpes letais não são muito espaçados, é melhor não exceder 5 segundos. O terceiro é massacre. Com base em um ataque de fraqueza, fornecer mais do que o dobro da espiritualidade em cima disso imbuirá balas comuns com efeitos de metralha. Simultaneamente, quando direcionado a um grupo de inimigos, resultará em área de dano de efeito. Para aumentar o dano, ele precisará atender às condições para ataque letal, além de fornecer mais do que o triplo da espiritualidade. Esse dreno será um fardo para o usuário. Também pode ser combinado com balas com características diferentes, permitindo atingir diferentes tipos de inimigos. Isso parece corresponder a um ceifador da sequência 5 do Caminho do Caçador. Klein olhou para Anderson e perguntou, aparentemente em pensamento, se a condição física do alvo atingir a de um dragão da sequência 4, quantos golpes de ataque letal matarão isto? O Kifá ficou surpreso ao balançar a cabeça em transe. Eu nunca conheci um dragão antes. Muito menos um dragão cuja condição física atingiu a de um semideus. Germain Sparrow planeja usar esta arma para matar dragões. E um dragão semideus ainda por cima. Isso não é muito louco. Ukfa de repente sentiu que os aventureiros de hoje em dia eram completamente diferentes daqueles que ele conheceu quando estava ativo. Ele nem sequer considerou a possibilidade de morte. Anderson tossiu antes de pigarrear. Isso vai depender da sua sorte. De verdade, acredite, a sorte é extremamente importante. Se você encontrar um dragão que foi espancado até um estado próximo à morte, então um tiro seria suficiente. Caso contrário, sugiro que você corra. Sim, é mais importante permanecer vivo. Claro, se o dragão semideus não se defender e ficar lá para você acertá-lo, 5 tiros de ataques letais devem ser suficientes para matá-lo. O Kifá olhou para Anderson antes de olhar para Germain Sparrow. Ele decidiu não prosseguir com o assunto enquanto mudava de assunto. Anderson falou sobre os efeitos negativos de Deathknell, certo? Você receberá uma fraqueza que originalmente não existia, ou aumentará uma fraqueza já existente, tornando-a mais extrema. Esse efeito será mantido por 6 horas. Houve uma época em que fiquei com muito medo de gatos. Houve uma em que eu tinha acabado de caçar um pirata famoso, mas acabei ficando mole das pernas na frente de um gatinho recém-nascido. Ajoelhei-me diante dele, lamentando e chorando para que me poupe. Se você carregá-lo, os problemas não são grandes. Isso só vai deixar você com sede facilmente. Apenas beber mais água e ir ao banheiro com mais frequência resolveria o problema. Porque parece que os efeitos negativos de uma fraqueza adicional me trarão mais problemas. No entanto, é algo aceitável. Klein ponderou e disse, diga o seu preço. 9.000 libras. Anderson deveria ter mencionado isso. Esse é o meu resultado final. Ukfa olhou para Deathknell, nas mãos de Germain Sparrow e disse, isso já é barato o suficiente. Se não fosse porque eu estava preocupado que conhecer mais Beyonders afetaria minha vida atual, eu teria promovido ativamente. Eu tenho certeza de que posso vendê-lo por 12.000 libras. De fato, um item místico neste nível pode ser vendido por preços altíssimos se os efeitos negativos não forem muito sérios ao encontrar um comprador adequado. Normalmente falando, 10.000 a 12.000 libras é um preço razoável. Embora Klein não tivesse na intenção de barganhar, o preço já estava baixo o suficiente para que ele se sentisse constrangido em tentar tirar vantagem dele. Com um reconhecimento conciso, ele disse, vou tentar. Concluirei o negócio se não houver nenhum problema. Claro, ele realmente não experimentou a arma, pois isso lhe daria uma fraqueza por nada. Seu método de inspeção era usar sua espiritualidade para sondar a arma, juntamente com o teste de credibilidade das palavras de Ukfa por meio de adivinhação. Ele fez isso abertamente, sem se importar com os olhares de Ukfa e Anderson. Farei a confirmação mais tarde acima da névoa cinza. No entanto, Ukfa provavelmente não se atreverá a mentir para mim. Ele definitivamente tem medo de um aventureiro maluco em busca de vingança contra ele. Afinal, ele já conseguiu uma vida tranquila. Ele tem esposa e filhos. Klein colocou Deathknell sobre a mesa, levantou sua malha e tirou 9.000 libras dela. O dinheiro havia sido removido de cima da névoa cinza para arrejá-lo antes do tempo. Depois que Ukfa recebeu o dinheiro,
Ele fez uma contagem rápida e confirmou a autenticidade do dinheiro. Como esperado de um aventureiro recentemente famoso. Poucas pessoas podem produzir 9.000 libras em dinheiro de uma só vez. Mesmo um magnata não tem tanta liquidez, disse ele de forma pungente enquanto guardava as pilhas de dinheiro. Eu até gastei 5.000 libras para comprar uma chave não faz muito tempo. Clem sentiu seu coração de repente ficar vazio quando viu as 9.000 libras entrarem na gaveta de Ukfa. Estive no mar por tanto tempo, economizando tanto dinheiro, mas em apenas alguns momentos, tudo se foi. Agora, fiquei com 2.683 libras e 6 moedas de ouro. Eu não posso nem pagar uma mansão relativamente decente. Clem suspirou enquanto tirava o revólver comum de seu coldre, removeu as balas de dentro e as enfiou no dobre de morte. Depois que Anderson assistiu a toda a transação, ele disse com um TSK, Ukfa, você mudou. No passado, você teria verificado a autenticidade de cada nota. Se você achar problemático, posso ajudá-lo. Está tudo bem, mas estou preocupado que Germain atire em você. Ukfa claramente conhecia o talento do caçador mais forte para a provocação. Ele podia imaginar a cena de Anderson posando de uma forma que estava implorando para ser vencida, contando cada nota enquanto as verificava contra a luz em câmera lenta. Bendito. Clem silenciosamente o elogiou. Ele então enfiou o revólver preto de ferro de cano longo no coldre sob o braço. O revólver original foi jogado dentro da mala. Graças a você, não preciso mais me preocupar com esse assunto, disse Ukfa com um sorriso enquanto apontava para a porta. Vou pedir ao meu valete para te enviar. Anderson abriu a boca enquanto ria. Ukfa, você não vai nos manter aqui para jantar? Quando você for casado e tiver filhos, vou lhe oferecer a melhor comida no melhor restaurante, disse Ukfa com um sorriso, completamente imperturbável com a acusação. Fora da mansão, Anderson olhou para cima com os olhos semicerrados. Ao ver o pôr do sol, ele riu. Na época em que conheci Ukfa, ele era um médico que era bom em plantar todos os tipos de plantas estranhas no navio para melhorar a vida de todos. Achei que ele morreria cedo durante nossas aventuras, mas para minha surpresa, ele sempre teve sorte. Ele até se tornou um druida mais tarde. Por que suas palavras pungentes também merecem uma surra? Clem disse deliberadamente, ele tem boa sorte. Como seu companheiro, a sorte é necessária para sobreviver. Anderson virou a cabeça surpreso enquanto examinava Germain Sparrow. Você sabe como zombar dos outros. Ou você foi infectado por mim? Ele não ficou muito afetado por isso enquanto ajeitava as roupas, tirava o chapéu e dizia com um sorriso, tudo bem, você conseguiu o item místico de que precisa. Se não houver mais nada, é hora de embarcar por conta própria. Jornada. Não se esqueça da missão daquele semideus. Clem conseguiu usar uma única frase para amassar a expressão de Anderson. Eu já tenho um desejo que me obriga a terminar esse assunto o mais rápido possível. Tudo bem, não há necessidade de despedidas. Talvez possamos realmente nos encontrar novamente um dia. Anderson deu uma risada autodepreciativa, acenou com o chapéu na mão e se virou para seguir em direção a outro caminho que dava para Bayon. Enquanto observava o caçador mais forte partir, Clem soltou um suspiro lento. Segurando sua mala, ele seguiu o caminho que fez para chegar aqui e rumou para Bayon sob o céu vermelho da noite e o abrigo de palmeiras únicas. Dentro da cidade de Bayon. Depois de encontrar uma pousada comum para ficar, Clem começou a considerar seus planos subsequentes. Finalmente estou livre. Eu posso tentar agir como um marionetista. Eu tenho que descobrir os princípios correspondentes. Essa é a questão mais urgente por enquanto. Sim, marionetista. O foco deve estar na marionete. Na verdade, não criei uma marionete e a controlei em batalha. Eu deveria começar a partir daí. Este assunto pode ser concluído antes de retornar a Backlund. Os Beyonders não apenas precisam ficar escondidos lá, dificultando o encontro com mas não importa o que se faça, é fácil pegar o lado ruim da igreja ou de alguma figura importante. Eu preciso ter cuidado. Não é um bom lugar para selecionar e criar marionetes. O mar é melhor. Vou fazer minhas rondas no bar mais tarde. Vou encontrar um pirata que mereça a morte para tentar. Com isso em mente, Clem imediatamente se levantou e saiu do quarto. Como se estivesse levando seu certificado de depósito a um banco para sacar o dinheiro, ele se dirigiu ao Selway Bar nas proximidades. Piratas famosos frequentemente apareciam lá. Logo, chegou à entrada do bar.
Depois de endireitar as roupas, abriu a pesada porta de madeira. Olhares inconscientemente passaram por seu rosto antes de se afastarem, como se não fosse nada extraordinário. Em seguida, alguém gritou com voz abafada: Germain Sparrow. Em um piscar de olhos, várias pessoas no bar correram para a porta dos fundos. Antes que Klein pudesse descobrir o que estava acontecendo, o bar ficou relativamente desolado e vazio. Capítulo 709. Aviso de Eland. Quando Klein olhou para o bar, que estava tão silencioso que ele podia ouvir a respiração, ele foi pego de surpresa. Só então ele entrou e caminhou direto para o balcão do bar como se nada tivesse acontecido. Eu deveria mudar minha aparência na próxima vez que eu vier. Ele pensou frustrado, quase com a palma da mão. A falta de conhecimento de Uqfa de que Germain Sparrow havia caçado com sucesso o matador Kirchhoff fez Klein acreditar que as últimas notícias não haviam chegado à cidade da generosidade, e ele corajosamente veio ao seu bar. Para sua surpresa, o problema estava em Uqfa, que mantinha distância dos círculos de aventureiros. Ele estava um pouco atrasado nas notícias, e a infâmia do louco aventureiro já havia se espalhado entre os piratas ao redor do arquipélago de Horsted. Suspirando silenciosamente, Klein sentou-se em frente ao balcão do bar e bateu no balcão de madeira. Um copo de cerveja Soulville. 6 pence. O barman engoliu a saliva com grande dificuldade. Klein tirou algumas moedas de cobre e colocou-as à sua frente. Sem mudar de expressão, ele perguntou: algum desenvolvimento recentemente? O barman pegou o dinheiro e cuidadosamente entregou a cerveja a Germain Sparrow. Então, ele forçou um sorriso e disse: o almirante, Amirius Rievel foi transferido de volta para Baclund. O almirante Robert Davis o substituiu, tornando-se o comandante naval de mais alto escalão das águas circundantes do reino. A situação do arquipélago é um pouco tensa, e muitas tripulações piratas enviaram pessoas para coletar informações. O almirante Amirius acabou sendo implicado por seu irmão e perdeu seu cargo. No entanto, desde que ele não estivesse diretamente envolvido, não poderia piorar para ele considerando o seu status de semideus. No mínimo, ele pode manter o tratamento que recebe como almirante. Nada vai acontecer com sua família também. Assim que o assunto for resolvido, ele ainda pode ter uma chance de ser um membro do alto escalão da marinha. Klein engoliu a cerveja e perguntou de passagem: de que família é Robert Davis? Não, ele não é um nobre. Ele é um dos raros oficiais que lentamente subiu na hierarquia para almirante. No Mar Berserk, Ilha Sony e Astbalon, ele prestou muitos serviços meritórios. O barman relembrou os elogios que os jornais fizeram recentemente ao almirante Robert Davis. Depois de uma pausa, ele disse: no entanto, ouvi dizer que ele recebeu o patrocínio de muitos nobres. Sim, com a Marinha Imperial, os almirantes que são da família real ou aristocratas, ou têm laços estreitos com eles, representam pelo menos 80%. Os 20% restantes são principalmente contra-almirantes e vice-almirantes. Klein muito soube da situação pelos documentos que recebeu de Amirius Rievel. Comparado a isso, o exército era muito melhor. Germain Sparrow não continuou perguntando, pois parecia se concentrar em beber. O barman então acrescentou: nos últimos 2 a 3 meses, a resistência tem estado muito ativa. Eles têm constantemente tentado destruir ferrovias ou estabelecer bloqueios em vias públicas. Eles deram uma grande dor de cabeça ao gabinete do governador-geral, forçando-o a despachar um grande número de soldados para manter um bom fluxo de tráfego. No entanto, o exército da resistência raramente os enfrenta de frente. Eu estou ciente disso. Está tudo indo de acordo com meus planos. Em um lugar onde os nativos e mestiços ocupam 80%, não é difícil para a resistência reunir informações precisas. Juntamente com patrocinadores externos, não seria difícil para eles viverem por curtos períodos de tempo. A razão pela qual eles estavam em uma situação terrível no passado era porque Calvetu era uma serpente marinha irracional. Frequentemente, eles atacavam pontos-chave em uma cidade, lutando de frente com a marinha e o exército do reino de Luen. Klein murmurou para si mesmo com prazer enquanto bebia outro gole de cerveja. Ele também alertou a resistência para não ser excessivamente ativa. Se eles forçassem o gabinete do governador-geral para um canto, o reino de Luen poderia enviar sequência a 5 Beyonders ou até mesmo semideuses que eram bons em perseguição e rastreamento. Com a força da resistência, não havia como resistir. Em nome do deus do mar,
As instruções de Klein eram para manter, melhorando ligeiramente sua situação atual e aguardar a mudança da situação global. Isso não estava muito longe. De acordo com os vários assuntos sobre os quais a senhorita Justiça teve feedback, e com o enforcado dando uma visão que afirmou isso, era certo que uma vez que o reino de Loen terminasse com suas reformas internas e fizesse o navio de guerra original e recém-adicionado se tornar sua principal força em combate, uma guerra contra as colônias do continente do sul era inevitável. Ele silenciosamente bebeu sua cerveja até que o barman terminasse. Ele então colocou o chapéu, levantou-se e saiu do bar, indo direto para sua pousada. Ao longo do caminho, ele viu crianças de pele bronzeada com cabelos cacheados e nativos com jaquetas e pantalonas marrons. Essas pessoas ou abriam caminho horrorizadas sem sequer olhar para cima, ou estavam encurvadas em um canto, olhando para Klein com um olhar complicado. Klein curvou as pontas dos lábios, impotente, enquanto voltava silenciosamente para o quarto. Ele não mudou imediatamente sua aparência e foi para os vários bares em busca de piratas. Isso porque ele tinha certeza de que eles se esconderiam a noite inteira e não apareceriam novamente. No momento em que Klein planejava entrar em Groselhas Travels para explorá-lo, houve uma batida em sua porta. Sem precisar perguntar, apenas apertou a maçaneta, quando a aparência do visitante naturalmente surgiu em sua mente. Era um homem de meia idade vestido com um casaco vermelho escuro e calça branca. Ele usava um chapéu em forma de navio. Os cantos dos olhos e da boca, assim como a testa, tinham rugas claras. Ele não era outro senão o capitão do Itagate, militar, Justiland. Impressionante. A notícia da minha aparição em Bayon acabou de se espalhar, e ele conseguiu descobrir onde estou hospedado. Claro, é porque não tentei me esconder. Usei diretamente meus documentos de identificação para fazer o check-in. Klein girou a maçaneta e abriu a porta. Ele o cumprimentou educadamente. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz em vê-lo de volta em Bayon. Elan tirou o chapéu e entrou na sala sem reservas. Existe alguma coisa? Klein puxou uma cadeira e sentou-se. Elan sentou-se à sua frente e riu. Visitar um amigo não é o assunto mais importante. Você fala tão bem. Pena que Anderson se foi, ou ele pode aprender com você. Klein se sentiu acionado por algum motivo. Ele manteve seu estado habitual e olhou nos olhos de Elan. Tudo bem, você fez sua visita. Elan parecia ter esperado tal resposta. Ele sorriu e disse. Você ainda se lembra de Dona? Claro, ela e seu irmão são adoráveis. Eu me pergunto se eles se recuperaram do susto que lhes dei da última vez e desistiram de qualquer curiosidade sobre o mundo misterioso. Klein respondeu calmamente, eu não tenho amnésia. Esquecer assuntos sem importância ajuda a nossa saúde mental. E, isso não foi dito pelo imperador Roselle. Elan simplesmente explicou, você não disse ao pai da dona que ele deveria postar um anúncio no Sonia Morning Post por 3 dias seguidos, pedindo para comprar a carne curada especial de Damir se ele precisasse de sua ajuda. Ele o fez recentemente, mas infelizmente, você não estava em Bayon ou nos mares próximos. O que aconteceu depois disso? Os instintos de Klein diziam a ele que Dona e sua família não estavam com problemas sérios com base na atitude relaxada de Elan. Elan riu e disse, ouvi sua conversa naquela época e, depois de descobrir o anúncio, visitei-os usando o endereço. Como você sabe, Dona é uma senhora adorável. Ela me lembra minha filha. O assunto não é muito complicado. Urdi, que é o pai de Dona, teve um monte de bens valiosos saqueados pelo Capitão Louco. Isso o mergulhou em uma situação econômica terrível. Embora não seja tão ruim quanto ir à falência, a vida para ele definitivamente piorou. É por isso que ele deseja comissioná-lo para obter as mercadorias de volta. Eu sabia que você não estava em Bayon naquela época, então tive que usar meus próprios canais para ajudar Urdi a recuperar as mercadorias a um preço razoável. Capitão Louco. Klein primeiro achou o título familiar antes de se lembrar de onde o havia ouvido antes. De acordo com a ruiva Helene, a entrega de escravos do vice-almirante Ailment Tracy para a seita do demônio foi passada para o Capitão Louco como Nors Victor. Este último parecia ter conexões estreitas com muitos dos traficantes de escravos e mercadores do reino de Loen, e isso estava ligado à verdade por trás dos desaparecimentos humanos nas colônias, bem como à razão subjacente da grande poluição de Baklund. Sempre procurei investigar esse assunto. Quando ataquei Tracy, essa foi metade da razão, mas, infelizmente, não tive sucesso.
Mais tarde, eu estava ocupado agindo para digerir a poção em minha busca por sereias, então temporariamente abandonei minhas investigações. Os pensamentos de Klein correram quando ele perguntou sem um olhar perturbado: onde está o capitão maluco agora? Urdi já recuperou seus bens, sibilou Eland, enfatizando que o assunto havia sido resolvido. Klein olhou para ele e repetiu: onde está Cominors Victor agora? Eland balançou a cabeça desesperado. Não tenho ideia, mas seus subordinados ainda estão em Bion tentando reunir informações. Como você sabe, o almirante Amilius voltou para Beaclund e foi substituído pelo almirante Davis. Muitas mudanças estão em vigor, então os piratas precisam ter um novo controle da situação mais recente. Portanto, acho que o navio de Cominors está ancorado nas sombras de uma das ilhas próximas, mas isso é um palpite sem como confirmar. Depois de ouvir em silêncio com as mãos entrelaçadas, Klein disse: obrigado. Eland exalou e olhou pela janela enquanto sua expressão rapidamente se tornava solene. Eu vim aqui hoje para dizer que você é muito atraente. Os superiores estão começando a prestar atenção em você. Uma potência que pode facilmente matar Kirchhoff não seria ignorada. É melhor você parar de usar essa identidade para fazer check-in. Caso contrário, você pode enfrentar alguns problemas difíceis. Klein assentiu seriamente e disse: tudo bem. Ele ficou muito grato pelo aviso do capitão Eland, mas não demonstrou isso em seu rosto. Depois que Eland saiu, Klein imediatamente mudou sua aparência, trocou de pousada e confirmou que não foi rastreado pelos militares. Depois de fazer tudo isso, ele começou a considerar a busca pelo capitão louco Cominors Victor. Para outros, essa era uma tarefa extremamente difícil, mas Klein tinha um truque na manga. Era para usar o cetro do deus do mar e se comunicar com as criaturas marinhas próximas. Enquanto Cominors Victor estivesse nas águas do arquipélago de Horsted, não havia como ele se esconder de Klein. Claro, era necessário que ele tivesse tempo suficiente para realizar a busca. Capítulo 710. Plano. Acima da névoa cinza, Klein estendeu a mão e convocou o cetro do deus do mar da pilha de lixo. Ele começou a navegar pelos incontáveis pontos de luz girando em torno do artefato selado. Cada ponto de luz correspondia à oração de um crente. Os brilhos giravam com santidade etérea. Logo, Klein fez uma triagem preliminar enquanto se concentrava nas águas em vez do arquipélago. Depois de isolar o cetro do deus do mar acima da névoa cinza, ele foi incapaz de usar diretamente o artefato divino para sentir as águas circundantes e fazer qualquer coisa eficaz. Ele teve que confiar nas cenas de orações de seus crentes como base antes de alcançar 5 milhas náuticas para influenciar as criaturas submarinas correspondentes. Klein emanava sua espiritualidade e tocava um dos pontos de luz. Ele viu um nativo realizando suas orações diárias à noite em um barco de pesca antes de atracar. À medida que os pensamentos de Klein mudavam, o ângulo da cena aumentava rapidamente à medida que mais nuvens escuras e ondas ondulantes apareciam na cena. Há sinais de uma tempestade se formando horas à frente. Isso mesmo. Eu achei a atmosfera repressiva quando eu estava fora. É por isso que Eland disse que o navio do Quasi-Capitão Cominors provavelmente está escondido nas sombras de alguma ilha. Era para evitar a tempestade. Klein bateu na borda da mesa manchada enquanto murmurava silenciosamente. Tendo deduzido isso, tornou sua busca muito mais fácil. Isso porque ele não precisava vasculhar as extensas águas. Tudo o que ela precisava fazer era se concentrar nas diferentes ilhas ao redor daquelas águas. Com uma mudança de pensamento, uma joia azul na ponta do cetro do deus do mar na mão de Klein se iluminou. Nas águas que não tinham mais o barco de pesca, o luar carmesim brilhava nas ondas azuis profundas que subiam lentamente. De repente, respingos surgiram silenciosamente para cima quando um olho exagerado olhando para o céu veio à tona. Abaixo do olho havia uma silhueta enorme. Ao mesmo tempo, todos os tipos de peixes começaram a aparecer nas proximidades. Eles observaram a auréola indistinta que veio se espalhando, e eles circularam antes de nadar e seguir em direções diferentes. 10 segundos depois, as águas em um raio de 5 milhas náuticas voltaram ao estado anterior. As ondas de um azul profundo se elevaram novamente, aguardando a erupção final. Ufa, isso é um pouco cansativo. Klein ergueu a mão esquerda para esfregar a têmpora. Ele não estava apenas comandando as criaturas do mar, ele também lhe concedeu a espiritualidade remanescente do Beyonder até certo ponto. Isso permitiu que eles transmitissem as cenas que viram rezando depois de descobrirem qualquer navio atracado ao redor da ilha.
Isso não foi muito difícil ou complicado para o Sr. Gossipter, mas foi pesado e desgastante para o controlador, Clem. Então, Clem selecionou alguns crentes em oração situados em diferentes ilhas ao redor do arquipélago. Ele então usou o mesmo método para comandar as criaturas marinhas da região. Depois de fazer tudo isso, ele não se preocupou em jogar o cetro do deus do mar na pilha de lixo antes de retornar ao mundo real. Ele tirou o casaco e caiu na cama. Tendo esgotado sua espiritualidade ao limite, ele acreditava que adormeceria imediatamente. No entanto, sua cabeça começou a doer, impedindo-o de abrir os olhos ou adormecer. Clem podia sentir claramente que sua pele parecia excessivamente sensível. Protuberâncias cresceram sobre sua pele e escondidas sob elas havia incontáveis tentáculos de carne. De fato, como disse o Senhor, enforcado, se você esvaziar sua espiritualidade zero por 2 dias consecutivos, com certeza começará a ouvir coisas e a dar sinais de perder o controle. Meu corpo ficou um pouco anormal apenas por atingir meus limites uma vez, apesar de nem mesmo mantê-lo por muito tempo. Claro, é porque só recentemente avancei e não digeri muito. Além disso, há o excesso das poções das sequências anteriores. Clem recuperou sua linha de pensamento enquanto tentava cogitar as luzes esféricas empilhadas para acalmar a fadiga de seu corpo e mente. Tendo se recuperado gradualmente, ele finalmente adormeceu. Quando acordou, já era no meio da noite. Naquele momento, os ventos uivavam lá fora. A chuva estava caindo quando a tempestade finalmente liberou sua força após um período prolongado de fermentação. Essa não era uma situação rara em Bion. Tirando isso, a noite foi relativamente serena. Clem foi ao banheiro para limpar as entranhas. Lavando as mãos e dando 4 passos no sentido anti-horário, ele apareceu mais uma vez acima da névoa cinza. Ele pegou o cetro do deus do mar no final da longa mesa de bronze e começou a navegar pelas cenas das criaturas do mar. As cenas eram de navios, todos, localizados em diferentes portos, ancoradouros ou nas sombras de diferentes ilhas. Embora Clem não tivesse visto o Capitão Louco como Norse Victor, ele já havia aprendido sobre suas características e os vários emblemas de sua tripulação pirata. Portanto, ele não teve medo de não identificá-lo. Cenas passaram rapidamente enquanto ele examinava pacientemente os detalhes dos navios. Cerca de 10 minutos depois, um olhar de alegria indisfarçável apareceu em seus olhos. Ele ampliou uma cena enquanto puxava a orientação da cena para mais perto. Ele havia encontrado o navio suspeito. O navio estava ancorado na parte de trás da ilha Simen, uma ilha mais distante do arquipélago Horsted. Atrás dele havia um penhasco imponente com ondas agitadas abaixo dele. Suas velas e bandeira haviam sido levantadas, mas havia um emblema de caveira branca com um tapa-olho nos 2 lados do navio. Este não era outro senão o emblema da tripulação pirata do Capitão Louco. Clem removeu o pêndulo espiritual de seu pulso esquerdo e fez uma confirmação com a adivinhação. A resposta o deixou feliz, pois era de fato o navio de Norse Victor. E o Kazi Captain só tinha um navio. Não é de admirar que, apesar da maioria dos aventureiros do mar saberem que o Capitão Louco está em contato com os traficantes de seres humanos e mercadores de escravos do reino, as investigações da Igreja das Tempestades sobre os desaparecimentos da colônia não apontaram para ele. Ele só tem uma recompensa de 3.300 libras. A tripulação pirata só tem um navio, então parece que é um pequeno negócio. É impossível para ele fazer tráfico humano em grande escala. O que devo fazer é seguir. Clem primeiro suspirou silenciosamente antes de considerar seu ângulo de investigação. Sua primeira reação foi convocar uma enorme criatura submarina, pegar carona em algo semelhante a uma baleia e seguir direto para a ilha acima enquanto a tempestade continuava. Então, ele poderia se infiltrar e usar seus poderes como um marionetista, para controlar o Capitão Louco como Norse Victor sem causar muito rebuliço. Mas, pensando bem, ele sentiu que era uma decisão precipitada. Não foi um problema lidar com outros piratas que não estavam no nível de almirante pirata, mas como o Capitão Louco como Norse Victor estava envolvido com um assunto terrível como a Grande Neblina de Backlund, ele teve que considerar que as ações normais de Cominors eram apenas uma disfarce. Em consideração de como ele poderia ter outra identidade, com o navio escondendo alguns segredos, havia uma grande chance de haver uma armadilha que pudesse lidar com almirantes piratas. Clem pode não sair vivo, apesar de estar armado até os dentes, se fizer uma tentativa de infiltração tão precipitada.
Devo convocar a mim mesmo e seguir com o cetro do Deus do Mar como um corpo espiritual. Isso pode evitar alguns acidentes, pois posso encerrar imediatamente a convocação se algo der errado. No entanto, o cetro do Deus do Mar é essencialmente a característica Beyonder de um Beyonder de alta sequência do caminho da tempestade. Contanto que apareça no mundo real, pode atrair o rei do mar Jan-Kotiman. Isso impedirá que a situação se desenvolva como eu esperava. Klein olhou para a tempestade na cena enquanto apresentava uma ideia preliminar plano. Antes disso, ele conjurou uma caneta e papel e escreveu a declaração de adivinhação. Lidar com Cominors Victor é muito perigoso. Pegando a corrente de prata do pêndulo espiritual, Klein controlou seus pensamentos e se concentrou na adivinhação. Logo, ele abriu os olhos para ver um pingente de topázio girando no sentido horário em alta frequência e grandes amplitudes. Isso significava que lidar com Cominors Victor era muito perigoso. É como eu esperava. Felizmente, eu não corri precipitadamente. Klein pegou o cetro do Deus do Mar e decidiu executar o plano que acabara de pensar. Era para usar a cena de oração e atacar o navio de Cominors Victor com o Seago Scepter de longe usando a cobertura da tempestade. Ele despertaria o ninho e revelaria seu segredo. Depois de entender a situação relevante, ele encerraria os ataques antes que o Sea King Jan-Kotiman percebesse a anormalidade ou chegasse ao local. Klein não ficaria desapontado se Cominors Victor infelizmente caísse nas mãos do Sea King. Isso porque ele teria que pensar nos meios de passar as informações para as 3 igrejas depois que descobrisse a verdade sobre a grande neblina de Baklund. Se o Capitão Louco escapasse com sucesso, Klein teria descoberto seus segredos despertando o ninho. Ele poderia, posteriormente, formular um plano de ataque. Ufa! Klein exalou lentamente enquanto observava o navio balançar com as ondas escuras quebrando antes de erguer o cetro do Deus do Mar no ar. Na ponta do cetro, as gemas azuis que o circundavam começaram a emitir uma luz brilhante.